Fala, grande ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast. Chegamos no mês de junho, Inácio, o mês das festas juninas. Muito bem, você que decora a sua festa com balão, por favor, não decore com balão, porque balão causa incêndio. É isso aí. É isso aí, gente. Esse é o maior podcast do Grande ABC, graças a Deus, né, Inácio? Tanto em largura quanto de altura, né? O peso também está aumentando bastante. Daqui a pouco a gente vai ser o mais pesadinho do Grande ABC. Eu queria fazer uma pergunta para você, antes de a gente começar, né? Apresentar nossa convidada de hoje. Ilustre. Você ainda está fazendo biquinho francês de terça-feira, não? Cara, eu le déclin de desti, dessa foi, bonjour. Cara, que programa bacana foi, né? Foi muito legal, né, cara? E foi terminar 1h da manhã aí, rodando a cidade de Santo André. Olivier, muito obrigado pela sua generosidade, né? Pela sua criatividade e com certeza a gente aprendeu muito contigo. É isso aí, você está aqui pela primeira vez pela nossa convidada, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, né? Mande perguntas para ela, que hoje é um assunto bem legal, né? Eu tenho certeza aí que você está endividado na sua casa, né? Cara, eu anotei tanta coisa para falar com ela, na realidade eu acho que eu vou precisar de uma mentoria, gente. É, né? Você, aí você guardou reservas, você fez aquela poupancinha, sabe onde investir, sabe que a renda fixa, a renda variável... você acha que você não sabe guardar grana? Cara, eu assisti no seu Instagram, Luciana Barros. Você sabe o que eu achei legal, Bernardo? Diga. Ela falou assim, a grana, né? Porque eu sempre acho assim, nossa, eu não posso ser rico em um país que que a maioria das pessoas não tem grana, né? Ela falou assim, o valor monetário, a moeda, ela te traz uma liberdade. Às vezes você está num emprego que você não gosta, às vezes você está com um companheiro que é mó mala, e se você não tem grana, você tem que ficar ali com ele, ali, porque você não sabe para onde ir, e você nunca fez uma reserva, você nunca fez um planejamento. E olha, é isso e muito mais. Então você vai perguntar para ela se o dinheiro liberta, é isso? O dinheiro liberta. Eu aprendi. Ele já respondeu. Mas a gente vai ter isso muito mais profundo. Vamos chamar ela então. Eu peço para vocês, pessoal aí de Ribeirão Pires, Paranapiacaba, Diadema, São Caetano, Santo André, São Bernardo e o Rio Grande da Serra, que você não falou. Não, Ribeirão Pires você não falou. Muito bem, você já falou. Eu mando e peço muita energia para Luciana Barros, ela que é arquiteta, mas trabalha com finanças pessoais e vai falar sobre criptomoedas. Uma salva de palmas. Obrigada. Seja bem-vinda, Lu. Prazer muito obrigada ter você pelo aqui. convite. Foi até difícil marcar com essa mulher, é muito ocupada, pelo amor de Deus, cara. Que agenda. Marquei com alguns presidenciais aí. Foi mais fácil, não foi? Mas bem mais tranquilo. É jornada tripla, né, gente? Trabalho, mãe, esposa, casa, aí. Mas deu certo. Muito obrigada pelo convite. É isso aí. Sabe que eu fui aprender sobre finanças, né? Apesar de ser economista, né? De formação, né? Desde 1990 e bolinhas, que eu sou formado em economia. Mas eu falei, vou falar com uma especialista agora, eu preciso aprender um pouquinho. Atualizar. Né? Me atualizar. Aí eu achei um livro, Inácio, que a capa do livro é o seguinte: como resolver 50% dos seus problemas financeiros. Sabe o que eu fiz? Comprei 2. Português, horas pois. Pronto, resolvi meu problema. Completamente. Questão matemática, 50% mais 50%, né? Luciana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E quando a gente fala alguém que é especialista em finanças, é tão legal porque assim, um monte de gente fala assim, pergunta isso pra ela, pergunta isso pra ela, pergunta isso pra ela. Olha, a gente fez até roteirinho para te fazer perguntas, assim, a gente já quer fazer uma mentoria. Sim, gratuita, tô te faixa, mirando, né? sim. Mas como você chegou nisso? A gente quer saber primeiro quem que é a Luciana Barros. Sim. Lá no Instagram as pessoas me conhecem como Lupa também, né? Então, para quem não sabe, meu nome realmente é Luciana, mas todo mundo me chama lá de Lupa. Como eu cheguei aqui? Eu sempre fui endividada, sempre. Sempre, a vida então toda. Você nunca foi rica, maravilhosa, com dinheiro não, jamais. Nas Calábrias, nas não, ilhas francesas? Famílias com administrações e offshores, nada disso, heranças, nada disso.
Como todo brasileiro, né, como 99% da população, eu não tenho educação financeira, não tinha educação financeira. Vou até abrir aqui, ó. Eu sei que ela era... Sinta-se Ai, conformado que delícia. com isso, porque infelizmente a gente não tem educação financeira, né, nesse Não. país, não tem. Agora tem uma lei para entrar no quadro da educação infantil e fundamental, mas eu não sei que qualidade que vai entrar. Mas, enfim, não tinha educação financeira e me endividei a vida toda. A minha crença era de que sem boletos eu não ia ter nada nunca. E eu achava que era assim. Então, tudo bem o telefone tocar com cobrança, tudo bem eu ter que devolver meu carro que eu não conseguia pagar, tudo bem dever, tudo bem o nome sujo, senão eu não ia conseguir nada, era isso que eu acreditava. E aí, um dia, eu fui passar férias no Rio de Janeiro. E conheci o meu atual marido, né? Atual e único. E quando as coisas começaram a ficar sérias, ele vem de uma família que tem uma condição melhor do que eu tinha. E eles têm problemas financeiros do mesmo jeito por falta de saber cuidar do dinheiro, mas até então eu achei que ia ser um problema eu entrar na família, né? Como que eu ia entrar numa família que era totalmente organizada, porque era isso que parecia. Como que eu ia entrar numa família que tinha condições e que já estava sendo, assim, um certo problema, né? Meu sogro gosta dos filhos bem embaixo da asa, para ele vir para São Paulo. Então, eu falei, quando eles souberem que eu devo tudo isso de blusinhas, a coisa vai se dar mal. E aí, eu comecei a ver que outras pessoas, inclusive lá na família dele, assim, poxa, como essa pessoa consegue? Né? Ela viaja todo ano, ela troca de carro, como ela consegue? Não me parece que ela está estressada que nem eu, não me parece que ela perde o sono como eu, e fui estudar. E me apaixonei pelo tema, com um misto de como ninguém... Peraí, você foi estudar a sogra primeiro? Não, a sogra não. A sogra eu estudo até hoje, né? Pra gente entender como é que funciona. Mas fui estudar sobre dinheiro, como que eu ia resolver isso. Pra entrar na família com isso resolvido. Achei que era assim, ó. Do mesmo jeito que eu fiz a dívida por anos e me pareceu assim, porque, né? Nunca sabia que era daquele montante. Eu achei que era assim para me livrar. E aí fui estudar o tema de educação financeira, como que eu ia sair disso para não precisar contar para o meu então noivo. Você já conhecia a Camila Scarpa nessa época? Não. Não. Porque ela veio aqui, né? A Camila Scarpa, Dondoca Vende Tudo, ela veio aqui no primeiro programa da nossa segunda temporada. Sim. Opa. E ela contou uma história mais ou menos assim também, né? Que ela abriu o Dondoca por conta de uma dívidas, dor, né? sim. De uma dor. Ela é minha comadre agora, né? Eu sou madrinha do João, mas a gente se conheceu quando os nossos filhos estudaram na mesma escola, né? Então eu sei essa história dela, mas antes eu não conhecia ela também. E aí, estudando sobre isso, eu fiquei com um sentimento de por que ninguém nunca me falou sobre isso? Ninguém me falou que tinha que guardar um tanto por mês, que não podia gastar. É tão óbvio, mas você não interioriza isso, né? Então eu sempre achava que o cartão era uma extensão da minha renda, que o cheque especial era uma extensão da minha renda, e aí foi indo, né? E um misto também de que eu fiquei com vontade de contar para todo mundo, porque eu digo que quando eu olhei para o dinheiro de outra forma, eu mudei de N formas. O bolso mudou, o jeito que eu olho o dinheiro mudou, o jeito que eu consumo mudou, a minha preocupação com sustentabilidade mudou, enfim, muitas coisas. Então eu queria contar para o mundo, eu comecei a contar para as minhas amigas e tal, e aí, uma hora de pedirem uma aula e um curso, eu precisei me profissionalizar para fazer isso da forma correta e estou hoje aqui de endividada a planejadora financeira. Essa é a história. Que case, né, Inácio? Sensacional. Será que vira uma novela da Globo? Pois é. Olha, o Chique hoje é uma série na Netflix. Ah, sim, né? Na Amazon É no também, streaming. talvez, Agora, Luciana... A gente precisa faturar também, não esquece, hein? Beleza, vamos faturar. Quer faturar agora? Você que sabe. Não Deixa quero eu ver atrapalhar. aqui. 2 vezes 2 mais porque 4% em renda fixa e Porque renda... para manter esse programa caríssimo, Lu, a gente precisa... Você né, fez um planejamento, né? Um plano de negócios, fez, né? O meu salário é baixo, mas os meus gostos e mimos são caros. Ah, Entendeu? Entendi. É isso aí. Vamos lá, então? Bora? Vou falar para vocês então das empresas que nos apoiam aqui, que estão sempre com a gente desde lá do começo. Vou falar para vocês da Órbita. A cervejaria Órbita é uma cervejaria artesanal aqui do Grande ABC. Ela fica em Ribeirão Pires e por isso usa uma das águas mais cristalinas e mais famosas do Brasil, que é a água de Ribeirão Pires, né? São 8 tipos de sabores de cerveja diferente. Cada sabor é o nome de um planeta, doutor Inácio.
Sensacional. Já viajou pela nossa órbita? Olha, eu sou quase um astronauta, porque eu tomei de Marte a Plutão. Pois é, a gente vai de Vênus a Plutão, né? Na órbita. Às vezes eu pulo um planetinha ali, né? Você falou da Marte, porque nós estamos hoje aqui, ó, saboreando uma APA Marte, que é uma das cervejas mais vendidas aí da cervejaria Órbita, né? Mãe, ao seu pedido hoje eu tô tomando água, mas semana que vem, que eu não vou estar tomando remédio, eu vou voltar a tomar uma cervejinha. Se você quer uma Órbita aí na sua casa, basta você entrar no QR Code que está aparecendo aqui, te leva direto ao Instagram da Órbita e lá você pode fazer qualquer pedido de Órbita aí que vai chegar na sua casa geladinha, né, Inácio? Olha, é tranquilo e você pode pedir aqueles kits. Os kits servem para presente, de repente você não sabe qual presente dar aí para o seu amigo. A Órbita vai muito bem, que você pega ali 2 cervejinhas, uma de cada sabor e um copinho todo especial. Isso aí. E essa APA, que é a Marte que a gente está tomando aqui agora, ó, que a gente não, né? Que eu estou tomando aqui agora, é propícia para esse friozinho de junho, né, Inácio? Temos também como parceiro a Eclética Decor. A Eclética Decor é uma loja de decoração online, aqui do Grande ABC também. Quando a câmera estiver aberta, você vai poder ver que vários dos objetos que estão aqui no nosso cenário são objetos da Eclética e são objetos únicos. A gente vai ter também, daqui a pouco, né, Inácio? Nós vamos abrir o nosso ABC Talk Shop e vamos vender aí os produtos que estão aqui no nosso cenário. Então você vai poder ter aí na sua casa um produto que está aqui no ABC Talk, que vai sair daqui da prateleira e vai direto aí para sua casa. Depois dá uma olhada no nosso Instagram, no ABC Talk Podcast. O Olivier postou uma coisa maravilhosa, o nosso chefe Olivier, a filha dele ganhando um presente da Eclética. Sensacional, chega a ser emocionante. É isso aí, é a Olivia, né? Para você também, o QR Code que está aparecendo aqui te leva ao site da Eclética e tem produtos lá de tudo que é preço, tudo que é gosto, né? Para sua casa, para sua cozinha, para o seu quarto, sala, etc, etc. Eclética Decor. E também, Inácio? 5K Animal, você corre, os pets ganham 16 de julho, hein? Estamos anunciando desde já, às 8 horas da manhã, você pode pegar o QR Code e fazer a sua inscrição. Gosta de eventos para pet? É o maior evento do Brasil, sem sombra de dúvida. Vai ser aqui no Shopping Plaza, na Avenida Industrial. Um super evento, um outdoor, onde você vai poder caminhar, onde você vai poder fazer sua corrida. 5K Animal, entra no QR Code e saiba muito mais informações. Você tem pet, Lu? Não, eu não tenho. Não, Meus filhos pedem todo dia, mas não tenho. É isso aí, já está no segundo lote de vendas, viu, gente? Então, se você quiser dar uma corridinha lá ou fazer um passeio com seu pet, corra literalmente, né? Porque está esgotando aí, estamos no segundo lote. E hoje nós temos um patrocinador novo por conta do assunto que nós vamos falar aqui. Nós ganhamos aí um patrocinador exclusivo para hoje, né? Por causa da nossa convidada, que é aí a Financial Life. A Financial Life, então, diz o seguinte: sua vida é prioridade? Porque nada vale mais do que você, não é mesmo? Imprevistos acontecem, mas podem estar amparados por uma segurança financeira. Líder mundial em proteção, que é a MAG. Se você ainda não tem um planejamento personalizado financeiro, repense aí as suas prioridades. Pensa que você vai conseguir planejar a manutenção do seu padrão de vida no futuro, realização de projetos de longo prazo. E aí o pessoal aqui da Financial Life tem planos da MAG, que é uma seguradora mundialmente famosa, de longo prazo para você fazer, para blindar você e a sua vida aí dos seus tesouros. Então, daqui a 10 anos, Inácio, você não gostaria de ter começado isso há 10 anos atrás, né? Ainda bem que eu comecei um pouco antes, porque Começou? eu sabia que eu era um pouco mais tranquilo, queria ter uma boa vida. Eu comecei um pouquinho antes, mas sempre a oportunidade nunca é tarde, né? É isso aí, planeje a sua vida financeira, ó, entre aí no Instagram aí da Financial Life, que é Financial Life MAG, está aparecendo aí na sua tela, e converse aí com o time lá da Financial Life, que sempre vai ter algo especial para você, né, Inácio? Show de bola, cara. Olha quanto papo. E a pergunta que mais as pessoas te fazem assim,
sobre finanças? Acho que é como eu saio das dívidas, é que eu mais ouço, sim. Tem muita gente endividada. Muita. No Brasil, 80% hoje, né, da população brasileira é endividada. Né? Não inadimplente, mas endividada. 80% eu acho considerável. Então, mas aí eu quero te perguntar, isso é considerado dívida? Porque, assim, eu tenho um carnê para pagar que não tenho parcelas para trás vencidas, tipo... Você não está atrasado, é isso? Sim. Isso é uma dívida? É uma dívida. Você comprou uma coisa com dinheiro alheio. É uma dívida. Você fez um crédito. Sim. Isso é uma dívida. Então, quando eles dizem 80% endividado, é financiamento de apartamento, financiamento de carro, tudo isso. Nós temos essa cabeça hoje, né? A gente joga para frente, né? Em vez da gente juntar... Mas, teoricamente, não é bom estar endividado? Desse jeito? É, desse jeito. Tipo Depende. assim, você consegue pagar as parcelas que você... Se comprometeu? Se comprometeu. Olha, no Brasil, a maioria das pessoas vai precisar, né, fazer um financiamento de apartamento. Quem compra, né? Sim. Vocês acharam que eu tinha herança, que eu ia comprar um apartamento à vista e tudo mais, mas só quem tem uma boa condição consegue comprar um apartamento à vista. A maioria da população vai precisar financiar. O lance é que toda vez que você pega um dinheiro emprestado, você paga uns juros. E hoje no Brasil os juros é bem alto. Sim. Então a gente tem que saber, a gente tem que trazer para nossa vida toda aquela sopa de letrinhas de siglas que são um porre, para falar a verdade, né? Mas que a gente precisa compreender para entender quantos apartamentos você vai pagar no final. Qual a forma melhor de você pagar essas parcelas para diminuir esse impacto no seu bolso, né? As coisas menores como carro, geladeira, tudo isso que a gente também parcela, o ideal é sempre você ter o dinheiro, porque você tem o poder de decidir se parcelar te convém, como te conviria, nem sei esse verbo, conjugar esse verbo, mas como seria legal para você se o seu dinheiro está rendendo mais do que o desconto que o cara está te dando. Ou se você parcela, né, ou você paga à vista se ele te der um desconto legal. Então, a decisão de parcelar tinha que ser diante do dinheiro que você já tem, né? O apartamento tinha que fazer um planejamento de como que está em menos tempo. O que a gente estava comentando, né, Inácio, do consórcio, né, hoje à tarde? Sim. Que o consórcio é uma forma que, sei lá, o público classe média gosta bastante. Sim. Que é uma forma de adquirir um bem a longuíssimo prazo, 60 meses aí, né? Não, eu já vi de 240. Então, mas assim, são bens que talvez a pessoa não conseguiria, nem com 240 meses, porque ninguém guarda por 240 meses dinheiro. Mas, assim, o consórcio hoje é usado por pessoas que não querem comprar o bem como uma alavancagem, você sabe isso, né? Então, você paga um consórcio ciente da taxa de administração que tem ali, mas conforme você faz algum lance ou tem o sorteio ali, você sabe que você vende aquela carta contemplada e ganha mais do que você pagou até então. Sim. Então, uma forma de alavancagem, você ganha um dinheiro mais rápido agora. Ou compra o bem logo, né? Então, acho que é com essa cabeça que o brasileiro compra um consórcio. Eu escuto as pessoas falarem assim, o consórcio me obriga a pagar o boleto, senão eu não teria a disciplina de guardar, né? Então, claro, você conta com o sorteio, né? Mas você não tem o bem agora. Então, como que você vai fazer? Se você está fazendo um consórcio para um apartamento, você também está pagando aluguel. Então, você pôs tudo isso na ponta do lápis, o aluguel, mais a taxa de administração, mais quando você vai ser sorteado, mais o lance que você tem que dar. Então, eu não acho que o consórcio é, assim, um investimento para se comprar um bem. É um investimento, talvez, para alavancar um dinheiro rápido, tal. A gente tem com essa intenção. Mas não de comprar um bem que não teria outra forma de comprar. Para isso, ou é melhor você fazer um financiamento e entender como você põe no seu planejamento diminuir o prazo para diminuir os juros, ou você ter o dinheiro antes, né? Na questão desse mundo consumista o qual vivemos. Super. Diz que a nossa economia, eu já estou entrando na seara do nosso economista aqui, que diz que para girar a economia precisa de consumo, né? Precisa. E esse consumo, às vezes, é na questão assim, eu prefiro ter o carro hoje, usar o carro por um ano, mas eu estou no carro que eu quero e pagando em 60, em 48, em 36 vezes, dependendo do que cabe no bolso. E as pessoas ficam felizes com isso. Sim. Então, tem gente que fala assim, você é rico? Não. Eu sou... Deixa eu ver, eu sou de uma classe econômica chamada tenho a renda.
acabou aquela renda, eu não tenho nada, porque tá tudo parcelado e encaixado. Sim, a gente diz que você não tem nada, quem tem é o banco, né? Você está emprestando, alugando do banco. E tem pessoas que vivem felizes dessa forma. E aí, como que você acha? Porque não tem regra, eu acho que não tem receita de bolo. Eu acho que todo mundo precisaria entender como funciona esse mecanismo da economia e decidir o que quer. A gente, mesmo entendendo tudo isso da economia e tendo dinheiro guardado, algumas vezes a gente optou por parcelar algumas coisas, mesmo com a ciência dos juros. Naquele momento fez mais sentido pra gente. Porque quando a gente se depara com uma mentora que vai te dar dicas, às vezes a gente fala assim, poxa, na ponta do lápis não cabe, né? Mas quem disse que é só dinheiro a vida, né? Nem tudo é sobre dinheiro na vida. A gente também tem que ser feliz, a gente também tem que viver. Como a Ale falou, as pessoas talvez não teriam aquele bem se elas não pagassem uns juros. Então, algumas coisas fazem sentido, então, né? Naquele momento. Então, de repente, não precisa... É porque tem gente que fica mal, fala assim, poxa, eu paguei o juro, mas ao mesmo tempo eu fui lá, comprei o carro, a casa, a moto, ou qualquer outra coisa, a viagem. É que assim, você não pode adiantar consumos que você não poderia ter agora num grau que isso vai te atrapalhar. Eu atendo pessoas que moram numa casa que talvez não poderiam morar hoje, porque aquilo impacta tão profundamente na renda mensal que essa pessoa não faz um plano de aposentadoria, essa pessoa atrasa contas. Então, não é só os juros do financiamento da casa. Ela fica no cheque especial, ela deve no cartão, ela tem um impacto muito grande ali na renda dela. Então, essa pessoa não deveria morar nessa casa. Agora, quando ele falou assim, cabe, eu fiz com consciência, realmente talvez seja o único meio que essa pessoa tenha de conseguir uma casa. Né? Quem tem 500 mil, né, 300 mil, que seja hoje, assim, pá, ninguém. Então, precisa. Mas qual é os juros? Qual é uma taxa justa? Como eu vou minimizar isso? Eu vou conseguir pagar a parcela do mês e talvez a última para ir trazendo para o valor presente diminuir esse impacto? O que eu vou fazer? Qual é o meu plano? Então, eu sinto que as pessoas vão na loucura. Tipo, eu quero uma casa, quanto é? A parcela cabe. É só isso que pensa. E é o imediatismo de viver aquilo, né? Sim. Então, olha, se eu tiver empregado um ano, eu pago, se não tiver, que se lasque e que depois... Eu vou pra rua e vejo o que eu vou fazer, né? Mas... Você falou de taxa justa. É a pergunta de $1 milhão. Qual que seria uma taxa justa hoje no Brasil com uma Selic de 13,75, né? Olha, imobiliário eu acho que tem 10%, né? Então, aí os bancos, é uma briga de foice para ter você como cliente, né? Então, no site do Banco Central tem uma lista das taxas de juros cobradas hoje. Então, você pode escolher qual é o banco que você acha que tem uma taxa mais atraente e ver se esse banco te aceita Mas como... é um cartel, né? Não varia muito, né? Olha, já vi variações grandes. Hoje eu xeretei lá por coincidência e estava tudo 10,72, 10,65, 10,25, então pouca diferença. Mas eu já vi diferença grande. Ao mês? Ao mês. Ao mês. Não, 10,70, não, do financiamento imobiliário, não, ao ano. Ao ano. É, ao ano. E é que nunca é só os juros, né? Tem o CET, que é o custo efetivo total, que embute um monte de outras coisas aí no meio e acaba ficando mais alto. Tem que saber também qual é o CET do seu financiamento. Você tem financiamento? Não. Tenho. Você sabe qual é o CET do seu financiamento? Não sei qual é. Mas... eu sou como talvez a grande maioria dos brasileiros, que quanto dá a parcela? Cabe no meu bolso? Ok, então eu não preciso saber quanto. Você fez um planejamento para diminuir esse impacto de pagar talvez 2 parcelas ao mês? E não. Nem é a parcela inteira que você paga, né? Porque se você traz a última, você tira todos os juros, traz para o valor presente. Às vezes, com R$200, você tira uma parcela a mais. Eu perguntei de consórcio até, porque o que tá sendo oferecido agora é para a gente sair do financiamento imobiliário de banco e comprar cartas de crédito de consórcio imobiliário. E aí você dá um aporte de os juros é infinitamente menor, porque você só paga a taxa de administração. Exatamente. Quer dizer, além de ser o valor menor, as parcelas são quase 100 parcelas a menos. Né? O valor da parcela cai ainda. Mas quem te garante que você vai ser sorteado agora, né? Não, então, garante no sentido de ele já te dá qual é o valor que você tem que dar o aporte inicial. Mas nem sempre é assim. Se 30 pessoas derem o mesmo aporte que você não ganha. Sim. É um pouco ilusório isso, né? Sim. A gente fez esses dias consórcios para alavancagem financeira. E aí a gente espera que dentro de um sorteio a gente seja sorteado num prazo ali para ter um lucro X, ou dar um lance embutido, né? Que eles chamam. Lance interno, depende do lugar, falar de um jeito.
com 30% que é o mínimo, a gente nunca vai ganhar, porque quando eles mostram o relatório, a galera tá 68%, 70%. Então, quer dizer, se eu tenho 70% do dinheiro, será que faz mesmo sentido o consórcio, né? Não. Então, eu acho que tudo é uma questão de qual é o seu cenário agora. Se você já tem o financiamento, eu diria que você se organizar para pagar do mês e de trás para frente é o melhor negócio. Né? Tem gente que traz de 30 anos para 5, para 8. Isso é incrível. Tá apertado, paga só do mês, mas vai trazendo e aí Sim, vai pagando juros, vai pagando né? do mês e a última, né? Exatamente. Então, esse eu acho que é o lance, o planejamento. Sim. Mas todo mundo só paga do mês e tudo bem. 240 meses, ok. Só que você paga 2 apartamentos, às vezes 3. Para. E ficar ligado nisso dos juros, igual você falou, a Selic tá 13, mas teve muitos momentos que ela diminuiu. E aí você saber disso, você ligar no banco e tentar renegociar. Olha, a Selic baixou, quero renegociar meus juros. Não vou renegociar. Portabilidade. Os bancos te querem, né? Os grandões, né, os bancões que a gente chama, eles não têm muito por que lutar por você, porque eles têm uma carteira de clientes enorme. Mas os novos, menores, né? Eu tive um cliente que ele economizou 150 mil reais num apartamento de $500 mil, indo para o Banco Inter, que é um banco menor. Não é propaganda, não. Era a situação na época. Ele fez uma portabilidade de financiamento e economizou. Sim. Luciana, mas quando você fala isso, a pessoa que está ali, às vezes, numa situação pequena, ele deve, mesmo assim, ligar para os bancos e falar, olha, com o gerente? Sim. Na área de financiamento, né? Tem uma área específica. O gerente vai mandar você falar lá na área de financiamento. Olha, a Selic baixou. Qual é o seu juros atual? A gente pode renegociar? É isso. Entendi. Ligar em outro banco antes, entrar nesse site do Banco Central, onde tem todas as taxas de juros. E não é só de financiamento imobiliário. No Banco Central tem financiamento de carro. Mas a maioria das pessoas que você conhece, assim... Quem você daria uma ajuda ali, um trabalho? Você não gosta da palavra mentoria, né? Não, é que eu acho que eu digo que eu empresto o meu olhar para a pessoa e ela aprende a olhar com os olhos dela. Então eu mostro só outros lados da moeda e ela vai achar o jeito dela, porque o que deu certo para minha família, eu te mostro. E te mostro outras alternativas também, né? Hoje, com o estudo que eu tenho, aí você vai escolher o seu jeito. Então, eu não sou só mentora de que eu vou te orientar em tudo. Eu vou te ajudar a olhar com outros olhos para o seu dinheiro, né? Mas isso é o quê? Um curso? É um workshop? Não, chama planejamento financeiro mesmo. Tá. Eu não sei se a palavra é consultoria, mas eu vou junto com você te ajudando a organizar a sua vida financeira e mostrando, olha, se você pagar assim, olha quanto você vai diminuir. Você consegue? Não consigo R$300 a mais, mas gostaria. Gostaria? Então tá bom. Então como a gente vai fazer sobrar R$300? Aí vai... Não tem gente que esconde coisa de você com vergonha, Lu? Super. Só que ele tá escondendo só dele mesmo, né? Eu não tô ali pra julgar. Mas você percebe que ele tá escondendo alguma coisa? Às vezes eu já fui enganada, mas depois eu descobri. Porque chega uma hora, né? Porque às vezes não é proposital, é vergonha que a pessoa tem de dele mostrar. Mesmo, ele não quer olhar pra ele mesmo. Tem um estudo do Itaú que chama Tabu e Dinheiro. Você viu já esse estudo? Não. É bem interessante no blog de educação financeira. Olha que coisa do Itaú. Tem esse estudo sobre tabu e dinheiro e fala que 46% das pessoas não olham para as finanças porque tem medo de ficar triste, estressado, nervoso. Eu, particularmente, não olho para minhas finanças antes do almoço. Posso pegar o chinelo? ou no final do ano que eu quero fazer uma viagem. Mas por que você não planejou a viagem para ir com conforto? Você já ouviu falar da vida louca? E crédito consignado? Crédito consignado tem um juros menor, né? Mas eu sempre sou a favor de você estar do lado do lado de emprestar dinheiro para o banco, não de pedir, né? Então, qual é a ordem dos fatores? Assim, tá ferrado? Então, faz um planejamento financeiro para entender onde é o buraco. Ajusta o que é prioridade, o que vai ficar e o que pode sair. O que pode sair para sempre, o que pode sair de forma temporária. E aí, faz um planejamento para pagar as dívidas. Quando elas estiverem razoavelmente caminhadas, também monta uma reserva de tranquilidade. E a reserva de tranquilidade te banca nas emergências. Então, você nunca precisa pedir um empréstimo. Né? Hoje eu já estou nesse momento, tipo, eu nunca peço um empréstimo, só se eu achar que convém naquele momento um financiamento talvez de carro, mas raras as vezes. E já teve caso assim de você falar, meu Deus, não tem saída para você? Às vezes eu falo, não posso te ajudar, sabe quando? Quando a pessoa está envolvida com a agiota.
Porque no banco existe uma regulamentação. Então, eu consigo dizer, olha, passou da porcentagem que você pode estar endividado, né, com a lei do superendividamento. Ou então, olha, você pode ir lá renegociar, você pode pensar assim, pensar assado, e aí vai montando um quebra-cabeça que eu consigo que essa pessoa se ajeite um pouco, nem que não seja tudo. Agora, quando a pessoa está envolvida com agiota, não existe negociação. Eu atendi uma pessoa esses dias, eu falei para ela, olha, quando você resolver com a agiota, você volta. O agiota fez ela instalar o aplicativo do banco, vocês devem ter visto eu falando isso lá no Instagram. Aplicativo do banco no celular dele. Então, quando ela recebe o salário, tá na mão dele. Ele retira a parte dele e deposita o resto para ela. Meu Deus do céu. E ele fez R$ 1.600 virarem 36 mil. 24 parcelas de 1.500, se não me engano. Tá brincando? Não. Eu falei, da onde que você instalou? Ela falou, estava desesperada. Desesperada por quê? Porque gastou demais, tem um serviço público, quando mudou o governo, ficou um tempo sem ganhar o dinheiro, não tinha o quê? Uma reserva. Eu digo que a reserva te salva de tantas coisas. Então, quando tá com agiota, eu digo, resolva isso, depois você Meu volta. Deus do porque céu. eu não consigo orientar nenhuma negociação, né? E eu penso também que o número de pessoas na pandemia subiu muito, né? Nesse muito. perfil, né? Muito, deu um boom mesmo de gente me procurando por causa disso. E é duro, né? Porque as pessoas às vezes chegam, eu tô querendo me matar. Nossa, é duro. Pra eu não me envolver. Porque a pessoa não vê saída, Não né? vê. Mas eu também não vi a saída. É que eu ainda era nova, um pouco menos consequente do que hoje, né? Então, tipo, dane-se, né? Dane-se. Eu mudava de número de telefone assim, ó, para os caras não me acharem. Era um pouco irresponsável da minha parte. Mas se eu casasse, se tivesse filhos e precisasse um pouco mais do pé no chão, aí não sei como eu ia me sentir. Porque eu já mal dormia, entendeu? Eu acordava, às vezes, pensando, como eu vou fazer isso? Como eu vou pagar? Amanhã vem esse tal boleto. E era de boleto em boleto que eu vivia, sabe? E a questão de investimento, né? Essa questão do investimento de renda fixa, renda variável. Explica um pouquinho para a nossa galera aí. As diferenças, você diz? Bom, primeiro que você deve investir naquilo que é o seu perfil. Você sabe, seu perfil de investidor? Sei. É o quê? Conservador? Eu acho que eu sou mais conservador e quando sobra R$10 eu falo assim, nossa, eu quero ver o que eu posso fazer com Aí isso. você arrisca. Vou fazer loucuras Aí agora. eu sobrou. aí eu jogo no bicho. Criptomoeda. Aí eu jogo no bicho. É tipo isso. Renda fixa, nem deveria ter esse nome, né? Porque as pessoas acham que é uma rentabilidade fixa para todo sempre e não é verdade. Tem renda fixa que você perde dinheiro, né? Porque acham que é sempre positivo, igual uma poupança, e não é. Mesmo a poupança sendo positiva, você perde dinheiro se ela rende menos do que a inflação, Sim. né? Você perde poder de compra. Então, renda fixa, você pode perder dinheiro também. As pessoas têm essa ilusão de que, eu tô super protegido. Será? Você sabe bem o que você está fazendo? Então, tem vários tipos de investimentos dentro do que é considerado renda fixa. E o que é renda fixa? É um investimento que você tem uma previsibilidade de quanto ele vai render ali no final, na data do vencimento. Eu vou fatiando aqui para o pessoal entender com a Pode gente. fatiar. Exemplo, me sobra R$500 por mês. Dá para eu começar? Dá com 30. Com R$1. Olha aí, isso que as pessoas Não sabem, acham que é coisa de rico. E aí ele procura o quê? Então, ele teria que entender um pouquinho, porque cada investimento é bom para uma meta. Então, se você tem uma data certa para aquele dinheiro voltar para você, então vou te dar um exemplo. A gente precisa juntar para pagar a matrícula da escola dos filhos. É um dinheirão, né? Quando você tem filhos na escola particular. Então, a gente já sabe qual é a data que a gente tem que pagar essa matrícula. Então, o investimento para este dinheiro é com a data certa, sem imposto, tal. O investimento para reserva de emergência, né, que eu chamo de reserva de tranquilidade, porque é isso que ela dá, é outro. Tem outra característica, ele tem liquidez diária, que é o quê? Que você pode sacar a qualquer momento, porque a emergência não marca agenda. Isso aí é legal. Sabe por quê, Bernardo? Tem que falar assim, eu tenho medo de investir e sempre estou precisando do dinheiro. Aí eu vou perder todos os juros. E não é isso, né? Não é isso. E as pessoas também têm medo do imposto. Não vou pôr nisso, tem imposto. A poupança não tem imposto. Pera um pouquinho, faz a conta, põe na ponta do lápis. Certeza que o imposto é o problema? Né? Vê quanto está rendendo na poupança, quanto está rendendo nisso aí. E aí outras coisas. Então, cada investimento é para uma meta da sua vida, né? Assim, um objetivo. O que é lá para frente, para aposentadoria, ele tem que ter uma característica, né? Te proteger principalmente da inflação, para o seu dinheiro... Né, se for para 5 anos... Exatamente, longo prazo, curto prazo, se é para tirar a qualquer momento, né? Dor de barriga ali, que furou o pneu. Então, cada característica.
Tá sobrando? Não tem reserva de emergência? Isso é a primeira coisa que tem que montar. Porque, de novo, é o jeito que você tem de não precisar do banco. De ser quem põe o dinheiro no banco, não quem precisa emprestado, né? Porque o cartão de crédito bateu, eu vi hoje, 450% ao ano de juros no rotativo. Pô, quem sai de uma bola dessa? Ninguém. E você é a favor do calote do banco? Não vou pagar. Como assim? Cheguei no momento... Olha, já cheguei a indicar, eu fiz isso, né, eu já estava com o nome sujo, eu já estava inadimplente. Então, na época lá, 15 anos atrás, quando eu devia... Vou começar um pouco antes. O Brasil não é um país que favorece os bons pagadores. Se você está adimplente e você chega para pedir uma negociação de quitação, você não recebe, infelizmente, o mesmo desconto do que uma pessoa que está inadimplente. Sim. Então, isso é péssimo, né? Porque dá vontade de chutar para lá. Só que hoje tem uma lei que permite que com 4 meses eles comecem a te executar. Antes não tinha isso? Não, então na minha época não tinha. Eu fiquei 5 anos com o nome sujo. E a minha última... Executar é buscar os bens? Sim, como processo judicial, e aí prende seu dinheiro na conta, então bate o salário, eles prendem, aí começa a complicar, né? Você já tá ferrado, ainda fica prendendo seu salário. Na minha época, lá atrás, eu já estava atrasada com o cartão e tal, minha última dívida foi de 115 mil. Eu paguei 33. E eu nem acho que foi a melhor negociação olhando hoje. Eu já vi gente com 90% de desconto, então eu tinha que pagar 11, né? Não 33, mas tudo bem. Na época foi o que deu para eu fazer, eu preferia limpar o nome e tal. Mas eu já estava com o nome sujo e tal, depois de 5 anos eles não podiam mais fazer uma cobrança judicial. E eles tinham que tirar meu nome do Serasa. Então, depois que deu 5 anos, eles venderam a minha dívida para um escritório de cobrança e eles me ligaram com essa proposta. Se eu soubesse como hoje, eu apertava, mas naquela época os 33 eu já estava pronta, eu juntei porque eu sabia que a proposta ia chegar. E aí, quando chegou, eu paguei. Hoje, eu não posso mais indicar isso, porque tem essa coisa de em 4 meses eles começam a bloquear. Aí a pessoa se encrenca mais, né? Então, tem que fazer um empréstimo mais barato e cobrir tudo, ver qual é a parcela que cabe, enfim. Daí tem 1000 cenários ali que você tem meio um quebra-cabeça. É o cobertor curto. Exatamente. Vocês têm que... E vai cobrindo onde tá frio. Sim, e vai tentando resolver. E, primeiro de tudo, por que você chegou nisso? Com certeza porque você gastou mais do que você podia no mês. Sim. Então, organizar o dia a dia, porque se você paga a dívida... Eu vejo gente também, muito aparece. Endivida, vem um PLR, sabe? Um bônus da empresa, paga. Vai aumentando, vive de bônus em bônus. Sim. E aí, a pessoa nunca resolve a vida, porque ela tá gastando mais por mês do que ela ganha. Aí, quando você entende aonde você precisa organizar, daí as coisas começam a melhorar. E aí você faz negociações, conversa, vê se tem um consignado, que é com uma taxa menor, empréstimo com garantia de bem. Aí tem alternativas, né? Do que usar o cartão e o cheque especial, porque daí é barra pesada. É isso aí. É isso aí. Vamos ver umas fotinhas da Lu ou não? Nossa, vamos ver. Eu tenho Separa, medo dessa parte, porque separa sabe? algumas fotinhos aí. Todas são fotos públicas, né? Do Sim, seu Instagram, que a gente puxa de lá, ok? Mas a gente vai lá para trás e vai buscar coisas mais antigas. Será que... Nossa! Eu ia falar, será que tem meu cabelo tingido ainda? Mas vocês foram bem longe, hein? A gente faz puxa a capivara, né, Inácio? Esses são meus irmãos. Sim, esse é meu irmão Renato, ele mora em Florianópolis e me deu 3 sobrinhos, e aquele meu irmão Leonardo mora numa cidade perto de Nova York. Você é a mais velha? Sim, sou a mais velha dos 3. Legal. Olha, gente, mas vocês foram longe mesmo, né? É. Sou eu na escola, na festa de final de ano da escolinha, e essa do meu lado, que eu reconheço a blusa como a minha avó materna, que muito conviveu com a gente aí, e ela era uma que falava: sempre tenha para a hora ruim, se eu tivesse ouvido a minha avó. Né? A gente foi mal educado, né, com o cartão de crédito e o carnê das lojinhas aí. Sim. Ela tinha potinhos em cima da geladeira. Então, era o do aluguel, o do não sei o quê, o do mercado e tal, e o de dar para os netos. Então, quando chegava na casa dela e o potinho de dar para os netos estava vazio, eu falava, dessa vez não tem. Mas devia ter ouvido vovó. Tá. A próxima foto, Lu, a gente titubeou um pouquinho na hora de escolher. Colocar? Não sabia se realmente valeria a pena fazer ou não, mas pela descrição da foto, a gente falou, já que ela tocou nesse assunto e abriu esse assunto, a gente resolveu pôr também, que foi quando você teve o seu problema de saúde, né? Sim.
Eu abri o assunto porque esse dia, eu acho que você leu, né, o post, eu estava no hospital e eu tirei essa foto de lá do hospital e falei, eu não ia contar para ninguém. Ia acontecer e eu ia ficar, né? Porque a gente pode ir postando coisas tão irreais na rede social, né? Eu podia continuar postando minha vida linda. Mas eu falei, as pessoas precisam saber que na doença a gente tem que estar organizado financeiramente, que sem saúde não adianta nada, né? E aí, esse daí era um câncer de tireoide que eu tive. E eu fiz outra cirurgia depois dessa, né? Fiz 2. E ainda bem que eu já era organizada, ainda bem que eu já tinha uma reserva, ainda bem Conselho da avó. Tá vendo? Uma hora chegou. Essa minha mãe também aprendeu muito com a vida, assim, com as coisas. E ela viaja pra caramba, né? Você deve ter visto lá aquela viajadeira. Porque agora ela aproveita a vida com o que ela construiu de patrimônio, que não foi muito, né? Durante uma vida muito longa, ela ficou com meu pai, que era muito, muito, muito atrapalhado. Ainda é hoje, atrapalhado financeiramente. Não tem problema nenhum falar isso, ele nem se importa que ele fala, sou mesmo, sabe? Ele é o santo de casa, não faz milagre, não aprende nada com a gente. E ela viaja, e esses são a Cora e o Samuel, meus filhos. Legal. Ela estava ganhando uma tatuagem aí. Ó, minha avó. Então, é aqui as 4 gerações de mulheres da família. Minha avó materna, minha mãe, eu e a Cora. Aí, ó, eu pintei o cabelo, viu? Sabia que vocês iam achar uma de cabelo lá, pintado. Tá vendo? Quanto tempo tem essa foto? A Cora tinha 1 aninho, faz 7. Ela tem 7, agora vai fazer 8 em agosto, sim. Legal. E tem mais uma foto da sua avó aqui. Uma carinha bem... assustada. Ela achava que eu era louca, ela tinha uma palavra para isso, que eu era muito... Ai, não lembro agora. É uma palavra que ela falava que era estabanada, tipo estabanada, mas era outra palavra. Nossa, me fugiu. E ela morreu com 100 anos, você acredita? Eu vi lá o bolinho de 100 anos. Ela fez 100 anos, 2 meses depois ela faleceu. Parece que foi uma despedida. Muito feliz, muito lúcida. Quando eu precisava de dinheiro, para quem eu pedia? Para a vovó. Ela que financiou, então. Ela que me ajudou durante muito tempo. Mas brigava, né? Falava que eu estava errada, que eu tinha que organizar, enfim. E estava certa. Estava super certa. Quem dera eu tivesse ouvido, vovó. E esse é o motivo de eu ter começado a estudar finanças. Senhor Pedro Ivo. Conheci na praia do Rio de Janeiro e hoje é meu marido. Olha só. Que lugar que vocês estão aí? Aí na Paranapiacaba. Ai, que legal. E você transformou ele num paulista. É o carioca mais paulista que eu conheço. Eu acho que ele já tinha um quê, sabe? Ele não ia muito nessa good vibes do Rio de Janeiro, Ele é muito workaholic, então, e ele se deu super bem aqui em São Paulo. Super, super, super. Sente falta da praia, sente falta do sol, do quanto ele fazia exercícios físicos, isso ele sempre me fala. Mas ele super se deu bem aqui. E ele já estudava medicina na época? Sim, então, quando eu conheci ele, uma das coisas é que ele era estudante ainda. Ele estava na faculdade, ele é 6 anos e meio mais novo do que eu. E o meu sogro que bancava ele. Então, se o meu sogro dissesse, você não vai casar com essa louca endividada, ele ia ter que acatar, né? Porque era o meu sogro que cuidava dele até então. Mas logo ele se formou, logo ele começou a estagiar, e aí hoje é um profissionalzão. Aí, ó. Paguei metade do casamento, aí, viu? Ó, tá vendo? Aprendi sobre finanças porque eu também tinha que pagar. Então, meus pais sempre tiveram uma vida complicada, né? E financeiramente, minha mãe tem o que ela construiu depois que ela se separou do meu pai. Porque junto com ele, tudo que eles construíam juntos, ele dava um jeitinho de gastar. E então, eles não podiam me ajudar com o casamento. Eu paguei metade, a família do Pedro metade. Então, além das dívidas todas, eu ainda tive que juntar dinheiro pro casamento. Nada como ter um propósito na vida, né? Pois é, tá vendo? Uma meta, né? E aí, as nossas viagens, que eu amo de paixão, é a coisa que eu mais amo fazer com a minha família, é viajar. A gente tá no Amazonas. Amazonas? Nossa, Amazônia. A gente ficou num hotel no meio da selva. Demais. Uma das viagens mais emocionantes que eu já fiz. Eu nem sou tanto da natureza, viu? Prefiro o chão do shopping. Mas foi demais. Legal. E a gente sempre, na última foto, a gente puxa a primeira postagem que você fez no seu Instagram. Nem era de finanças, né? Não. Ó, foi no dia 29 de setembro de 2014. Vai fazer 10 anos. Você lembra qual foi a primeira coisa que você postou? Que eu ia abrir o Instagram, sei lá eu por quê. Não sei. Acho que era isso, porque era fechado antes. Foi essa aqui, ó. Nossa, não. Então essa nem era quando era aberto ainda, era quando era fechado. É o Samuel Bebezico, nem lembro, não ia lembrar mesmo.
29 de 9 de 2014. Demais esse momento de passar pela história aí. É. É isso aí. Essas são as fotinhas aí da Lu que a gente separou. Eu vi que seu Instagram, Lu, ele tem 2 momentos. Sim. Ele é muito família, muito filhos, não sei o que tal, até um certo momento que ali virou um Instagram comercial. Porque o planejamento financeiro entrou na minha vida sem querer. Eu tinha essa vontade de contar para todo mundo, mas o Instagram eu abri porque eu tinha uma turma de amigas de infância. Elas eram minhas amigas desde que eu tinha 3 anos de idade. E por causa da maternidade, das divergências no estilo de criar os filhos, a gente se distanciou. E eu me sentia um pouco ET, assim, porque fui eu, na verdade, que precisei me distanciar, porque aquilo era muito diferente de como eu queria criar meus filhos, né? E aí eu queria achar alguém que pensasse como eu na criação de filhos, que eu não queria me sentir tão ET assim na criação de filhos. E aí eu comecei a falar sobre maternidade, na verdade, era isso. E aí um dia um post eu fiz falando como eu cuidava do dinheiro na nossa casa, para poder viajar, para poder fazer tantos passeios quanto eu fazia com as crianças, para poder sobrar, para poder viver tranquila, eu não trabalhava fora, né, só trabalhava em casa. Então comecei a contar sobre isso. E a demanda de perguntas... E aí nasceu o Carro Financeiro, né? Você deve ter fuçado lá, Sim. que daí eu dava dicas de finanças de dentro do carro. Levava as crianças na natação e ficava lá no carro. Levava as crianças na aula de bateria e ficava dentro do carro. E aí o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Precisei me profissionalizar. E aí agora precisou desse passo para que tenha seriedade nisso também. Eu não sou mais uma mãe que dá dica de finanças. Agora eu tenho uma formação, né? E é você que cuida do seu Instagram ou não? Tá terceirizado? Eu tinha uma agência durante um tempo que cuidava de tudo. Agora eu tenho um designer, mas todos os posts são escritos por mim. As ideias sempre são minhas. Eu vejo quais são as perguntas que chegaram mais naquela semana ou alguma coisa que eu percebo. Então, tipo, essa semana eu liguei no escritório de contabilidade e o cara não sabia o que era DDA, sabe? Do boleto digital. Eu falei, nossa, o cara da contabilidade não sabe o que é DDA. Aí é difícil, hein? Eu falei, nossa... Ela falou, não entendi. Aí eu falei, então vamos falar, se o cara da contabilidade não sabe, quanta gente não sabe, né? Então aí eu vou puxando os assuntos assim, da demanda. Certo. A questão da questão, eu não queria falar em política, mas eu falei, puxa, eu preciso tocar isso. Você acha que um partido de direita, de esquerda, ele vai impactar na nossa vida financeira? Sim, vai impactar. Mas a minha resposta é, e daí? Faça a sua parte. Esteja preparado para o que pode acontecer. Então não né? tem muito essa questão. Para nós, não. Eu vou fazendo o meu, entendeu? Dentro do meu planejamento e vou seguindo os acontecimentos ali. Porque sabe? eu percebo isso, né? Nossa, a inflação aumentou, a cesta básica caiu ou vai aumentar. Sim, mas não é só culpa do governo, né? O cara dá a mão pro chinês lá na Rússia e as coisas acontecem economicamente, porque hoje é muito globalizado, né? O dólar, o petróleo, o ouro, tudo isso impacta, né? O banco quebra lá nos Estados Unidos, impacta a nossa economia aqui. Antigamente não, agora é tudo muito globalizado. Então acho que tem mais a ver com os cenários gerais econômicos do que com a política pontual, mas ela também impacta, né? Porque as pessoas às vezes têm medo, às vezes se retraem, às vezes confiam e confiam demais e não deviam confiar tanto, enfim, tem vários detalhes. Então eu digo assim que não é para se preocupar tanto com isso, é para fazer o seu. O que você vai fazer? Qual é o seu planejamento? Siga. E no meio do caminho você tem que ir ajustando as velas de acordo com os ventos aí, né, da economia. Aumentou os juros, não aumentou? Então de tempos em tempos olhar os seus investimentos e falar, essa escolha está sendo a melhor agora, neste cenário? E aí se não está, fazer mudanças. Mas as políticas de esquerda ou de direita vão fazer mais projetos e ações para cada classe social? Você acredita nisso? Eles dizem que sim, né? Mas posso ser bem sincera, não acredito em nenhum deles. É que tem... A gente estava comentando hoje à tarde sobre isso também. É uma rotatividade assim, né? Vem um governo de esquerda ou vários governos de esquerda e destrói completamente as contas públicas. Sim. Gasta muito mais do que arrecada, com a desculpa de uma ação social. De uma ação social, mas que vai para bolsos que a gente sabe vários deles, né? E aí o povo se cansa disso. E muda. Vamos eleger um outro tipo de governo, mais à direita. Aí vem, e esse governo E também não existe milagre, Sim. né? Só que esse governo é um governo mais austero. Tipo, ele quer ficar ali, não gastar mais do que arrecadar, mesmo que tenha que cortar alguns benefícios sociais, alguma coisa assim. E isso, tudo bem. No começo, o povo fala, nossa,
Que governo legal, lei de responsabilidade ajustando, fiscal, tá limpando a sujeira. Só que aí, passa o tempo, o povo começa a falar assim, cadê os projetos sociais que estavam aí que não estão mais? Cadê aquele dinheiro que estava sobrando? Como é que faz? E aí, elege-se um governo de esquerda novamente. Sim. E que vai para bagunça de novo. E assim a gente fica. Nessa rotatividade. Então, Nessa por isso rotatividade. que eu digo, você ficar dependendo do governo, você está terceirizando a sua vida financeira, né? As Sim. suas decisões financeiras, a sua aposentadoria. Então, se você faz o seu, tanto faz. Hoje se dizem pra gente assim, né, no nível que a gente chegou de diversificação financeira, se falarem pra gente assim, é direita, é esquerda, é centrão, nenhuma diferença Se para ele nós. não atrapalhar, já está ajudando, né? Exato, exatamente. Agora, eu acho que políticas sociais são importantes, né? Tudo isso que a gente está conversando Sim. sobre reserva de emergência, sobre plano de aposentadoria, sobre financiamento, é para um certo público. Tem uma fatia da população que está preocupada em jantar, que está preocupada onde vai morar, que não tem esgoto, que tem... Essas pessoas nem conversam sobre dinheiro, elas precisam de outra coisa para poder... Sabe pirâmide de Maslow, vocês sabem? Sim. Teoria a pirâmide das Necessidades humanas. Das necessidades. Como esse cara chega na segurança financeira se ele não come, se ele não tem onde dormir? Então, existe a necessidade, sim, de políticas sociais. Eu acho que elas não são corretas, eu acho que não... Mas nem vou entrar nesse mérito, porque eu nem sou política, entendeu? Não, mas eu acho que a gente precisa entrar, porque sabe o que parece? Parece quando a gente fala na questão de uma educação financeira, que a gente está esquecendo das pessoas, das classes, né? Olha, então assim, eu acho muito lúcido quando você traz, olha, gente, quem está precisando tá ali ao esgoto, ao céu aberto, Não eles quer precisam saber. de outras Exatamente. coisas. Né? Então, assim, Políticas a gente precisa públicas. dar conta disso, né? Sim. E eu acho que isso está muito desajustado. Né? Muito desajustado. A gente vê isso aumentando muito, né? Essas pessoas não têm nem acesso a crédito, elas não têm nem conta no banco, elas vivem num limbo ali de financeiro falando, né? Elas precisam de muita coisa antes de começar a falar sobre planejamento financeiro, né? É a minha opinião. E isso é muito carente no Brasil, eu acho. Tem Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, e muda de nome, auxílio sei lá eu das quantas, que ajuda sim, mas sem a educação financeira correta, essa pessoa usa isso para comprar TV, entende? E que é o sonho dela. E também não tô criticando não, entendeu? Porque essa pessoa é bombardeada o dia inteiro sobre coisas que ela tem que ter, né? Tem que ter. É assim que eles vendem pra gente, às né? vezes, e outra coisa, às vezes ela fica só em casa, Exato. ela não consegue fazer uma viagem, um Nada, passeio, não tem lazer. O ela único vai pôr lazer dela é esse aí, uma TV na casa de dela, 60 por também cabe, ela, É. porque é o sonho dela e quem sou eu pra julgar, né? Então, teria que ter um entendimento do que você vai fazer com esse dinheiro, né? Porque também ele tem fim uma hora. Tem que ter fim, né? Porque você quer melhorar na vida, não quer ficar dependendo de ajudinha do governo pra sempre, ou quer. Enfim, vai entrando em cada detalhe, né? Mas eu achei que foi lúcido a sua participação nesse assunto. Vamos interagir um pouquinho com os talqueiros. Vamos começar a chamar eles de talqueiros, os que estão aqui? Talqueiros, Você inventou agora? Inventei agora. Dona Lia Cristóvão, Lia! dando boa noite. A Lia é uma grande empreendedora. Eu conheço ela há muito tempo. Ela não era empreendedora, não. Ela era professora de educação física. Personal, sim, né? Eu conheci ela na Mas academia. agora ela está no empreendedorismo aí e tal. Francisco Filho, dando boa noite, pessoal também. Camila Obst. Abraços à minha grande amiga Lupa Barros. Abraços, Camis. Daniele Farina, logo mais, isso pode ser uma série na Vesa TV, hein? Viu? Vesa TV. Aliás, a BC Talk já vai estamos estar na Vesa TV. programação da Vesa TV. Entregue Estaremos lá. Dona Maria Pureza, parabéns, mamãe. assunto para todos nós. Piero Trentin dando boa noite. Camila Scarpa, ó, apareceu, tá vendo? Aí, Ô ó. Camila, tudo bem contigo? É muito bom escutar a Lu explicando. Ela faz tudo ser bem mais fácil, mais óbvio. Eu tento mesmo, porque, né? Eu me sentia burra, sabia? Quando eu estudava finanças, era grego pra mim. Eu escrevia num caderno com as minhas palavras, assim, pra eu tentar decifrar. Então, hoje, uma das coisas que eu falo lá é que eu explico finanças sem blá, blá, blá. Sem blá, blá, blá. Quem mais? E aí, quando ela também ela escreve assim, eu tenho umas fotos bem lado B. Ela escreveu Comprometedoras. bem lado B. Camila Scarpa, ó, eu mandei para você hoje um áudiozinho, depois você vê aí, tá? No seu WhatsApp, justamente pedindo esse lado B. Mas, infelizmente, não deu Mas tempo de ela você é ver. minha comadre, Não. né? Depois ela fica proibida de entrar na minha casa, faz como? É isso aí.
E Décio Valente dando boa noite a todos também. São os comentários até agora, gente. Não teve perguntas. Perguntas até agora. Vamos lá, Vai. vamos esquentar aí as perguntas. Posso esquentar aqui? Sim. Quente aí. Agora é bem fácil você responder 4 perguntas quando a gente precisa organizar uma coisa que está no seu Instagram, né? Sim. Puxa, precisa dar uma organizada. 4 perguntas Não, que só eu faço. 4 regrinhas que você colocou lá, né? Eu sei. Posso pagar isso 4 hoje? P's, sim. 4 P's, né? Essa não é Pesquisei. para organizar, é assim, quando a gente se endivida, sempre é porque tem um consumo excessivo, né, de alguma coisa. Ou você está vivendo um padrão de vida que não era para você viver naquele momento, ou futilidades. No meu caso, eram futilidades. Então, para eu me reeducar, porque, gente, você já li isso várias vezes, que você não empurra um hábito pra fora de casa, assim, pela janela e ele vai embora e pronto, acabou, e você para de comprar feito louca, que era o meu caso. Não, você tem que fazer esse hábito descer degrau por degrau, assim como ele entrou. Chegou, né? Então, até hoje, a gente faz essas 4 perguntas quando a gente vai comprar alguma coisa bem significativa, assim, de valor. Antes eu fazia pra tudo, pra balinha da esquina, porque eu precisava me reeducar, mas agora pra coisas mais significativas, que são a regra dos 4 P's. 4 perguntas com a letra P que você deve fazer antes de comprar qualquer coisa. Então, primeiro, eu posso comprar isso agora? Você pode? Você tem o dinheiro guardado? Você vai se empipinar? Qual é o lance? E às vezes você mente pra você mesmo, né? Que você, dá um jeito, não sei o quê. Então, daí tem a pergunta 2. Eu preciso disso mesmo? Também você mente. Preciso, esse tênis, vai ser a minha vida. Então, tem a pergunta 3. Eu pesquisei o preço disso o suficiente para saber que agora é uma boa oportunidade para eu comprar? Tá num preço justo? Tem milhares de aplicativos agora que você pode pesquisar na hora dentro da loja, né? Então, pesquisei o suficiente. E 4, eu posso comprar isso amanhã. Sabe por que essa pergunta? Várias vezes que eu estava nessa loucura de comprar e eu tinha, parece que era uma ansiedade, um vício mesmo. Eu enchia os carrinhos das lojas online de roupa e me obrigava a desligar e ir dormir. No dia seguinte, metade ou bem mais que a metade do que estava naquele carrinho não fazia mais nenhum sentido comprar. Porque a gente compra emoções, a gente não compra coisas, né? Então, naquele momento eu estava cansada, falando eu mereço, falando eu quero, eu posso, sei lá, qualquer coisa. Descontando um mau humor, descontando talvez um desgosto, uma TPM, e no dia seguinte aquilo não faz mais nenhum sentido. Então, se você responde isso, e você pode comprar amanhã, você pode esperar uma boa oportunidade para comprar aquilo por um valor menor, né? E aí você entra num negócio que eu chamo de uso inteligente do dinheiro, que é você comprar as mesmas coisas que você já ia comprar, pagando menos, fazendo seu dinheiro render mais. Que é o grande desafio de todos nós, né? Fazer o dinheiro render mais. Você já fez essas perguntas algum dia, né? Já. Algumas eu consegui fazer, outras não. Mas essa técnica que ela falou de você colocar as coisas no carrinho, mas não fechar o carrinho, não comprar, deixar para finalizar no dia seguinte, é uma grande sacada. E tem várias vantagens. Você recebe cupom de desconto, às vezes, da loja no dia seguinte. Então, se você abriu no dia seguinte, segue tudo fazendo sentido ali que você precisa mesmo, muitas vezes eu recebi e-mail com desconto, porque o cara viu que eu não fechei o carrinho, né? Então, começam a acontecer as coisas que você vê que não é para ser tão imediatista assim, que não compensa. Por isso que todo vendedor, todo diretor e gerente de vendas, ele sabe que a venda é um prato que se come quente. Sim, na hora. Então, assim, por isso que os caras não querem deixar você sair da frente dele sem fechar o negócio, né? A Camila está perguntando, Lu, o que você indica ou explica sobre quem tem interesse em mandar dinheiro para fora do Brasil? Nossa, Camila Dondoca? É. Camila é fogo, hein? Mandar dinheiro para fora do Brasil é uma grande proteção de patrimônio, né? Porque o dólar é uma moeda super forte, né? O Brasil teve quantos zeros cortados aí, né? O dólar é um mesmo desde sempre. Tem inflação? Tem, mas mínima, né? Agora eles estão sofrendo com um pouquinho de inflação. Você pode mandar para fora porque você fica protegido do risco Brasil, né? Se acontece alguma coisa com o Brasil, como aconteceu com a Argentina, ou talvez com a Venezuela, ou outros exemplos também, você tem um dinheiro fora. A gente trabalha com uma corretora que você compra ativos americanos. Então, eu tenho dinheiro fora em uma conta global, que é um cartão com dinheiro para usar em viagens, tal. Então, como se eu tivesse dólar em casa, por exemplo, mas fica numa conta. E tem ativos americanos.
Isso eu digo que é uma coisa bem avançada, né? Você tem tantas outras coisas para ter na sua vida financeira antes de pensar isso, então isso é lá para frente, mas é uma diversificação legal de se fazer. A gente tem vários ativos. E fora, eu acho que parece que é mais fácil de comprar, né? Tipo, eu sei que você sabe 3 ou 4 empresas que você queria ser sócio com ações nos Estados Unidos, por exemplo, não sabe? Sim. Então, parece que é mais transparente, sei lá. E aqui nós temos agora uma entidade que desceu aqui. Zeus pergunta: é melhor dever... Se eu fosse no Brasil, se Zeus descesse aqui no Brasil, subitamente, ele deveria imposto ou deveria para o banco? Qual que é menos pior? Dever para o banco, para o banco? Para o banco, com certeza. Né? O imposto não tem negociação, né? Tem que eles puxam 5 anos para trás e aí ficam achando coisas que você nem sabe, eles mudam a regra toda hora, então às vezes você tá tentando fazer certo, você não tá querendo ser um pilantra, mas, né, muda muita regra. Então no banco eu sinto que você tem mais maleabilidade. Você pode fazer portabilidade de dívida no banco para um outro banco melhor. Agora o imposto, como você faz portabilidade, né? Não faz. Não tem. Só de um governo para o outro, né? Isso, e olhe lá, né? Chegamos a um momento agora chamado Divã do Inácio. Posso pegar o lencinho? Você já fez terapia? Já, faço até hoje. Mas você não vai precisar de lencinho. A gente faz uma homenagem aos psicanalistas porque muita gente não se preocupa em falar, em bater papo, entender o que está nesse inconsciente. Por quê? Não adianta nada você ter muita informação, você achar que você teve as 5 regras para falar em público, as 5 técnicas da finança. As 4 perguntas do P. E vai, assim vai. E eu acho que a tônica de hoje é entender e se conhecer, né? Entender esses sentimentos. E a pergunta vai: o que você hoje, nesse momento, pode falar que você aprendeu com a vida? Ai, nossa, tantas coisas. Mas só uma, se eu posso escolher Pode só uma? Debater. Ai, meu Deus, tão difícil escolher uma só. Não, mas você pode falar, não precisa de uma não. A Camila Skype escreveu: tá lascada. Tô lascada. Não, pode ser em tópicos que aparecer tudo na cabeça. Olha, que eu aprendi com a vida, primeiro que conhecimento muda vidas. Né? Mudou minha vida, conhecimento. Para tudo. Mudou minha profissão, porque eu era arquiteta e agora eu sou outra coisa. Mudou minha vida financeira, que por consequência mudou muitas outras coisas. A outra, de se conhecer, você diz, de saber o que de verdade é importante para você, sem você ir na onda do que exigem de você, na demanda dos outros, né? O que é importante para mim? Vou dar um exemplo, tipo, meu cabelo branco. Foi difícil dizer que é isso que eu quero. Todo lugar que eu ia, né? Porque eu sou velha, porque... E então você saber o que é que você quer, o que é importante para você. E aí, permeando finanças, né? Quando você sabe disso, você sabe aonde você quer que o dinheiro vá. É em viagens, é em restaurantes, é numa boa aposentadoria, é em ajudar seus pais. Então, se conhecer, saber quem você é de verdade, o que é importante para você, é o que eu acho que é o lance da vida aí, né? De aprender na vida. Quando você pensa em felicidade, o que te traz à mente? Família. E ter saúde para curtir a família, né? Mas isso é para mim, né? Tem gente que vive super bem sem família. Mas para mim, minha família, meus filhos, se eu tivesse que escolher só uma coisa, era a minha família. Uma coisa para manter, eram eles. Existe arrependimento aí nessa trajetória sua? Ah, sempre existe, né? Oxe, sempre existe. Os arrependimentos fazem a gente pensar, fazem a gente olhar pra frente. Quando eu comecei terapia, eu cheguei, sentei na cadeira e falei, eu não quero mais ser assim. Por quê? Eu estava totalmente arrependida com tudo. Tem arrependimento do que eu fiz com dinheiro, tem arrependimento de relacionamentos que eu me envolvi, tem arrependimento de escolhas. Uxe, todo mundo se arrepende. Mas tem que aprender com isso, né? E você acredita que você atribui isso a conhecimentos? O quê? De depois mudança. Passar para... Sim, buscar conhecimento, né? Ou de si mesmo numa terapia, ou de assuntos que você quer conhecer, né? E maturidade também, né? Nada como o tempo.
Você lembra o dia que você tentou dar o basta nisso e você deu a virada? Do dinheiro? Não, a virada. Você falou, eu não quero ser mais assim. Ah, não teve um dia. É um processo que ainda sigo assim. Né? Ainda sigo assim. Às vezes me pego fazendo coisas que eu falo, por que eu tô fazendo isso? Não quero mais isto. E aí aquilo entra num processo de mudança, né? Se eu posso dar um exemplo, há pouco tempo, eu sou meio gritona com os meus filhos, né? Meio gritona. Eu falo pra eles que a hamster, assim, o monstro da mãe, chega de vez em quando que eles me perturbam. E isso é uma coisa que eu quero mudar. Então, tá bom, isso eu quero dar um basta. Então, agora é um processo. Então, acho que pequenos processos de mudança, não é um dia que agora eu vou ser outra pessoa, não. Processos. E você é uma pessoa, aparentemente, e pela conversa que a gente está tendo aqui, e pelo que eu pesquisei de você, você está se aproximando muito da sua essência. É difícil ficar na essência? Olha, nem sabia que eu estava me aproximando tanto. Eu tenho muito ido nisso no que o que eu quero para minha vida, né? Essa é a pergunta-chave de todo mundo, né? De milhões. O que eu quero para minha vida? O que é importante? O que fica? O que sai? Todo mundo tem 24 horas. O que eu quero que tenha no meu dia, né? Com quem eu quero passar meu tempo? E isso eu acho que é a sua essência, você entender isso. Então, não ter que ir porque quer ir, porque precisa ir, é o que os outros vão falar, o que os outros vão fazer. Então, a essência é você fazer o que você quer e bancar isso, né? Porque às vezes é difícil. Mas não sei se eu cheguei na minha essência, não. Ixi, gente, vou levar pra terapia essa semana esse assunto. Eu falei que você está se aproximando dela. Então tá. E pra gente terminar... O que você mandaria de recado para o futuro, para daqui 20 anos? Se eu fosse deixar um recado para mim, eu diria só siga. Siga. Porque tudo que eu segui, eu tenho colhido frutos muito bons, eu estou feliz com o que eu tenho colhido. Então, eu diria siga. Muito obrigado. Esse foi o Divã com o Inácio. Não chorei. Não era para chorar. Não, porque na terapia eu choro várias vezes. Chora. Ó, se você muda a sua posição corporal, muda tudo a conversa, né? Sério? Porque a gente mantém algumas emoções no tronco, né? No corpo. O ator, ele trabalha a emoção no corpo. Eu tô cansado, eu tô muito cansado, tô muito desanimado, né? E assim, e depende da sua postura corporal, é o seu posicionamento ali na vida. Então, às vezes, quando a gente precisa que a pessoa se solte mais, a gente vai mudando as posições corporais dela. Pra tudo, viu? Sim. Outro dia eu fiz uma Posições corporais para tudo. Entendi. Quinta série chegou? Não, ainda tá quase. Quinta série vem chegando nessa sessão espírita. Fiz uma conversa esses dias lá no Carona Financeira que uma pessoa me disse que tem 7% é o que a gente fala. Agora eu não vou lembrar quanto, mas lá uns 30 e poucos % nossa posição corporal, a roupa que você veste, a sua imagem, e só não sei que lá uma mixaria o que você exatamente está falando. O resto é tudo linguagem não verbal. Então isso, né? Você vê mesmo, a pessoa é assim. Então, por isso que muita gente, eu que trabalho com media training, muita gente chega e fala assim, me dá 5 técnicas para eu persuadir. Eu falo assim, se você quiser que eu te engane, posso te enganar. Posso te vender isso. Porque tem gente que acredita fielmente que ele pega essas 5 técnicas. É igual assim, olha, vamos fazer uma assessoria de imprensa e fazer isso. Cara, é tudo muito mais profundo. Então. E elas estão sempre nas relações. É nas relações que as coisas se resolvem, porque a gente está falando, né? A gente está emanando, mostrando o que a gente está se relacionando, né? Já mudei minha postura aqui para fazer a próxima pergunta. Essa camiseta do Mário aí, Você viu aqui, ó? É o Mário mafioso, ó. Pô, ele deu 6 horas. Com uns dólares aqui. Se eu vou receber a Luciana, eu vou pôr. Tem que vir tematizado, né, cara? É isso aí. Por falar, você tocou no assunto da Carona Financeira. O que é isso? Que projeto que é esse? Carona Financeira, eu imitei vocês um pouco, né? Entrevistando as pessoas. E, na verdade, assim, tudo começou dentro do carro, né? Então, o carro financeiro é o projeto de finanças onde tudo começou, que eu falava de finanças lá e tal. E aí, depois eu fiquei pensando quantas coisas aconteceram no carro. O carro foi meu primeiro sonho de consumo. Eu lembro que eu comprei um Uno verde musgo no dólar. Olha. A parcela era no dólar. Maior, quase falei um palavrão ao vivo. Meleca que eu fiz da minha vida, porque depois o dólar estourou, não pude mais ficar com o carro, fiquei devendo os tufos e tal. Sim.
Mas era a primeira coisa que eu queria comprar quando eu tinha um salário, era um carro, porque eu não queria mais ficar amassada no ônibus, enfim, 1000 coisas. E o carro, eu gosto de dirigir, tem 1000 coisas ali envolvidas. O carro é status, o carro é muita coisa, né, pra gente. E quantas coisas aconteceram dentro do carro que ficaram só dentro do carro? Quantas vezes eu chorei dentro do carro porque eu devia, porque eu briguei com alguém, quantas conversas sérias eu tive dentro do carro, quantos aprendizados eu tive de conversar com alguém dentro do carro e tal. E aí fica aquilo dentro do carro, né? E o carro financeiro fez o quê? Finanças irem para fora do carro. Chegarem na vida das pessoas ali daquele momento. E aí eu pensei no Carona Financeira de que o que acontecia no carro, aquelas conversas, fossem para a vida de outras pessoas. Então, hoje é um projeto onde eu chamo pessoas para conversar sobre suas vidas, contar histórias da vida delas, sempre envolvendo o que elas aprenderam com finanças de dentro do carro. Legal. E a periodicidade é o quê? Uma vez por semana? A cada 15 dias a gente grava, e daí edita rapidinho e sobe. Mas não faço ao vivo, né? Como vocês. Como é no carro, não consigo toda essa estrutura. Sim, e aí, sim. a cada 15 dias, sobe um episódio novo. Comecei Legal. agora, né? Acho que tá subindo o 4º episódio. Não, mas é muito legal. Eu cheguei Parabéns, a ver dois episódios gostei muito muito. legais. Só pro próximo. Obrigada. Quem sabe onde é você? Será que cabe 2 para conversar lá? Vai no banco de trás? Vai ali no meio, no banco de trás. Porque eu vou preferir ir no banco de trás, viu, cara? Não vou ficar ali no meio, não, viu? Ah, não? É isso aí. O assunto que não quer calar. Casamento. Dinheiro segura casamento? Dinheiro destrói casamento? Dinheiro traz felicidade? Era uma pergunta. Viraram mas é tudo 3. a mesma coisa. Não é. Ó, então vou começar. Dinheiro no casamento. Infelizmente, ele segura alguns casamentos, mas não é um casamento. Como dizer? O casamento é uma troca, né? Eu dou coisas, recebo coisas, e essa relação tem que ser viável. Então, a gente vê relacionamentos que às vezes você fala, nossa, como isso está dando certo? Mas por quê? Porque cada um dá o que o outro quer e beleza, funciona. Então, às vezes, o dinheiro no relacionamento segura a pessoa ali, porque lembra da liberdade, né? Que vocês falaram na introdução do começo? Como a pessoa está naquele relacionamento, vai sair daquele relacionamento se ela não tem nem como comer? Então, às vezes, mantém. Pode ser por aparências? Pode, mas mantém. Sim. E às vezes até o contrário, né, Lud? Tipo, eu não vou separar porque eu não quero separar os bens. Exato, exatamente. Sim, não quero dividir, não quero saber. Conheço umas pessoas assim. E ele também acaba com os casamentos. Sabia que é o segundo maior motivo de divórcio, problemas com dinheiro? Porque, gente, já vem... É que acaba o amor, né? Não, mas já vem 2 pessoas, né, com educações diferentes em N fatores. Não se conversa sobre dinheiro, você não fala sobre dinheiro. A gente está falando aqui hoje porque eu trabalho com isso, mas a gente não fala sobre dinheiro, né? Fala sobre qualquer coisa, a série, a cerveja aqui, né? A gente estava conversando antes, coisas sem ser dinheiro. E aí você não conversa sobre como cada um pensa com o dinheiro, como cada um vai lidar com o dinheiro. Daí quando junta os dois, um faz A, o outro faz B, dá ruim. Quando falta dinheiro, apontam-se dedos. E aí piorou. Então, é o segundo maior motivo de divórcio. Então, sim, acaba casamentos. E sim, também acho que mantém casamentos, ainda que seja de aparência. E posso ser polêmica, mas eu acho que dinheiro traz felicidade. Porque você fica feliz se seu filho está passando fome? Não, você precisa de dinheiro para alimentar bem seus filhos. Você fica feliz se você faz uma viagem. Você fica feliz quando você compra um carro novo, se isso é importante para você. Você fica feliz com as coisas que o dinheiro pode trazer, uma ferramenta que sim pode trazer até você confortos e experiências que te façam feliz, sim. Sim. Dizem que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. Exatamente. Você quer ficar onde? Já dizia o Clodovil, né? O nosso grande Clodovil. Eu prefiro chorar numa BMW. Exatamente. Pois é. É isso aí. Vamos para o momento quinta série, então, ou não? Ai, meu Deus. Mas tá leve esse quinta série aí. Tá leve? Tá? Ele falou assim, deixa eu pegar leve. Por favor, né? Deixa eu ver o povo interagindo aqui, porque tem bastante gente interagindo agora. A Camila, né? Gente, Camila pergunta. quer me colocar no... né? Ela vai ver só. Você não acha que tanto controle financeiro não pode deixar a pessoa extremamente controlada com o dinheiro ao ponto de não ver mais brilho e alegria nas aquisições? Não, de jeito nenhum. Quando você compra uma coisa sem ter um problema de dívida depois, é um prazer enorme. Eu que o diga, né? O controle não é para fazer da gente escravo, é para ele fazer com que a gente conquiste as coisas, né? Tem gente que fala assim, eu não vou controlar o dinheiro, você vai mandar eu cortar isso, cortar aquilo. Primeiro que eu não mando nada, né? Você que decide o que você quer tirar, o que não é importante para você. Mas o controle é para você olhar lá na frente.
Agora nós estamos no começo de junho. Eu já sei quanto eu vou ter de dinheiro na minha conta dia 30 de junho. Se ia ficar negativo, eu já sei o que eu vou fazer com isso. E se vai sobrar, eu também já sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. E aí, na hora que você vai comprar um negócio, algumas vezes eu tive culpa no processo de aprendizagem, né? Porque quando eu saí ali do planejado e ainda tinha dívidas para pagar, depois eu me culpava. Então, pode ser que ela esteja falando nesse ponto. Mas quando você está já organizado, quando você compra um negócio que você se planejou para aquilo, e você compra, e você paga menos, porque você soube comprar no momento legal, no momento de desconto, aquilo é um prazer enorme. Eu tenho prazer de comprar coisas, né, pagando menos. Tenho prazer de conquistar as coisas sem me endividar. Né? Porque às vezes eu comprava coisas e a felicidade daquilo que eu comprava era ínfima perto da dor de cabeça que me dava. Então hoje eu tenho o prazer de comprar, sabe? Então... Mudou, né? A Renata está dizendo que discorda fortemente desse pensamento de mandar dinheiro para fora do país. Que ela diz que não faz sentido para um país que é atrativo para o investidor colocar divisas para fora. É atrativo para o investidor agora, né? Com a Selic a 2%, não era atrativo para o investidor. Então, depende do cenário. E eu acho que o risco de cada país precisa ser levado em consideração. Mas, tá vendo muitos pensamentos sobre dinheiro, né? E o Júnior até fala, então deixa a poupança para o Lula, ele escreveu, para emprestar para a Venezuela. Carol Pitarelli chegando aqui. Carol, você está chegando muito atrasada nos nossos programas, hein? Você que é a nossa madrinha aqui, né, do começo, não pode chegar atrasada. Eu penso o quê? Não é assim. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Né? Aliás, Carol, parabéns, hein? Subiu um programa nosso, né? Verdade, hoje subiu um programa nosso, uma entrevista que ela fez, né, com a gente. Que entrevista, O maravilhosa. Giro Empreendedor? Giro Empreendedor. É super legal. Parabéns, viu, Carol? Ficou muito legal a edição, né? Falei para ela hoje, muito legal. Maravilha. E também parabéns pelo podcast, né? Que elas estão fazendo agora. Ela com a Camila Obst, né? De segunda-feira Mais também. um super podcast aqui na região. Gente, a gente vai assistir todo dia, né? E tem coisa boa. E ela já deu spoiler aqui, viu, Lu? Ela falou assim, eu fui no carona, fui e amei a carona. Viu? Já Dela deu spoiler, o dela é o né? próximo. O dela é o próximo. O Júnior Scarpa está falando, é a hora que falta o dinheiro que se mede o amor. Exatamente. Ele tem razão. Né? Quando tá tudo muito bem, você tem grandes amizades, né? Sim. Nossa. O casamento vai de vento em popa. Agora, quando a coisa tá preta aqui... O Rinaldo dizendo que nós, apresentadores, não somos nada econômicos. O que ele sabe que eu não sei? O que você quer dizer com isso? O que você está vendo a gente... E ele tem o pensamento dele, Lu, que é assim, ele vai, quando ele tem dinheiro, ele vai comprando garrafas e deixando nos bares. E aí, quando ele não tem, ele sai bebendo. Entendeu? Ele falou que essa é a forma dele É um investir. investimento. Ele falou que o mais que ele gosta é de malte, né, do whisky. Então ele falou assim, essa é a forma dele de investir. Sim. E ele falou que quando ele fazer a passagem da vida para o além, ele fala que ele quer ser cremado junto com um cavalo junto. Eu falei, mas por que do cavalo? Johnny Walker. Porque ele falou assim que não ia dar para colocar cinza em todos os bares. Aí o cavalo vai ajudar nessa... Pô, essa é um dizer dele, ele é bem hard punk, assim, sabe? Mas tá vendo, cada um investe, né? Assim, investe no sentido de colocar dinheiro naquilo que é importante. As garrafas são para ele. E ok, desde que não estrague todo o restante, né? Assim, do cenário. Então, já que a Carol Pitarelli chegou, a gente estava, na verdade, né, Inácio, Você estava esperando ela esperando. chegar para a gente entrar no momento quinta série do programa. Ela gosta bastante. Exatamente, né? Então, para você, Lu, nós escolhemos aí, a gente tem vários quadros, e para você a gente escolheu o Talk em duplo sentido. Então, são só perguntas... Sim, capciosas. Não, tá leve. Leves. Por favor, hein? Leves, né? Vamos lá, então? Preparada? Sim, por favor. São 6 perguntinhas só que a gente separou hoje, né? Fomos econômicos hoje, Ele né? faz uma pressão, né? Econômicos, né? Você vai ver que é tranquilo. Uma educadora financeira só voa de classe econômica? Jamais. Jamais. De jeito nenhum. Ainda mais se você aprende o terceiro pilar da organização financeira, que é uso inteligente do dinheiro, você voa com milhas aéreas. Pois é, então, essa pergunta é proposital justamente para a gente falar de milhas. Você junta milhas aéreas? Eu junto milhas aéreas, com E você certeza. troca por aspirador de pó ou você voa com Não, as eu milhas? troco por
Idas a Portugal. Muito bem. É o que eu faço. Você junta milhas aéreas? Eu junto milhas. Milhas e milhas distantes. A gente faz 6 anos, vai fazer 7, que a gente viaja só com milhas aéreas. Às vezes de classe econômica e muitas vezes de executiva, porque isso permite que a gente... Fazer o upgrade, exatamente. Né? Tá. Mas assim, tudo que você compra, tu compra no cartão? Inclusive, absolutamente tudo. Inclusive pãozinho na padaria? Sim, tudo. Tudo. A cocada no farol eu compro no cartão. Moço, tem cartão. Crédito. Sempre crédito. Sempre Débito crédito. nunca. Tem cartões que pontuam com o débito, né? Mas é tão pouco que eu prefiro o crédito. Crédito, sempre crédito. Teve um tempo que eu pagava todos os meus boletos com crédito também. Então, todo o meu 100% do nosso gasto mensal era no cartão de crédito. E agora aí, tem taxas. E ele consegue dar um retorno muito mais rápido quando você tem essa visão? De milhas? Sim, você tem que aprender, não é só o gasto no cartão, não tem só a ver com isso, tem a ver com você saber aproveitar as promoções, mandar as milhas, os pontos do cartão para a companhia aérea quando tem uma promoção de bonificação, então você dobra isso. E o pessoal né? pergunta, é qualquer cartão? Não, Como tem que a cartão pessoa- que nem tem milhas, né? Tem cartão E que tem cashback, tem cartão que não tem nada. E como que a pessoa... Ele tem que chegar no gerente e falar assim, eu quero um cartão que... Não, primeiro ele tem que saber qual é o cartão que é o melhor para ele, porque também não existe isso. Todo mundo fala assim, qual é o melhor cartão de milhas? Não existe essa resposta, porque a renda de cada um muda, como você gasta muda. Então tem um site que chama Melhores Destinos, o cara tem um ranking dos melhores cartões para acúmulo de milhas. Ele foca nisso, que é um site de viagens. Lá dá para ver qual é o cartão que se adequa à sua renda, né? Porque nem todos são aprovados para todo mundo. Eu queria um lá que precisa ter 2 milhões, não sei das quantas, naquele banco, enfim. E então, quais servem para a sua renda? Fora isso, você tem que ver quanto pontua por gasto. Que outros benefícios ele tem, porque não é só a pontuação. E todas essas informações você consegue nesse site aí que você falou? Sim, essa sim. E aí também você pode esmiuçar mais no site do próprio cartão de crédito. Tá bom, escolhi lá 3 que cabem na minha renda e que a anuidade eu consigo isentar, tal. Então tá bom, agora eu vou detalhar os benefícios. Entra no site de cada um e sabe os benefícios. Porque os benefícios do cartão de crédito também viram economia para você, né? Agora acabou de acabar, dia 31 de maio, mas tinha um que eu amava, que era proteção de preço. Sabe o que é isso? Você sabe? Não. Sabe? Você compra uma coisa hoje, um celular, e amanhã você vê ele mais barato, você faz o quê? Chora. Eu chorava. Até ontem, agora eles cortaram isso, mas até ontem, olha que maravilha, você podia mandar documentação para lá do valor que você achou menor e eles te davam de volta a diferença. Eles quem? O cartão de crédito. Caramba. A bandeira do cartão. Agora eles cortaram porque, né, brasileiro precisa ser estudado, daí eles meio que Se exageram. aproveita. Virou um Exatamente. negócio, né? Os ruins. Tinha planilha, eles tinham meta, começou a ligar para todo mundo. Sim, exatamente. Né? Faziam cirandas e vendiam o iPhone no Mercado Livre só para usar o proteção de preço. Mas eu acho que o cartão de crédito precisa ser olhado. Aquele livrinho que vem com o cartão de crédito, sabe? O site do cartão de crédito é uma coisa que você deveria ler tudo que tem ali, ó. Foi Zeus que criou o paraíso fiscal, não? Nossa Senhora! Olha, Zeus gostaria claramente de ter achado um paraíso fiscal, tenho certeza absoluta. Ele ia vender mais pneus, né? Muitos pneus, né? Ia ter bem menos impostos. Gente, a gente tá falando do marido, né? Da Camila. Da Camila. Que chama. Que chama-se Zeus. Não chama, não. Não, apelido, né? A gente É. E ele se auto-intitula Zeus, né? Porque ele é o poderoso das decisões. Ele é um que opôs, né? O corporal dele. O paraíso fiscal é desejado por todos, né? Sabe por quê? Porque a gente não vê retorno, né? No que a gente paga de imposto. Na Finlândia, acho que é isso, eles pagam um monte de imposto e para eles tudo bem, porque Sim. eles têm o retorno, né? Sim, mas e os riscos de você levar dinheiro para um lugar assim? É que não é levar dinheiro para um lugar assim, né? Tem toda uma forma. Então, ou você abre uma offshore, ou você tem uma holding, você vai criando sistemas mais complexos de proteger o seu dinheiro dos impostos, né? Aí é para outro nível também de patrimônio É para quem pode. não é assim, eu quero levar meu dinheiro para Ilhas Caimã, 10 mil reais. Não é assim, não rola, né? Vai ficar tão caro levar e trazer depois que não compensa. Mas quando você tem um patrimônio maior, você começa a pensar nisso. Agora, a próxima pergunta eu fiz com base na minha Ai, meu sobrinha Deus. Camila Prates, certo? Porque ela sempre fez isso comigo e eu queria saber se realmente isso foi uma aprendizagem financeira que eu fiz com ela sem saber na época.
Uma criança te passando para trás no banco imobiliário é uma aprendizagem financeira? Sim, não? é inteligência financeira, né? Ela sempre te passou para trás? Camila me passava para Boa. trás no banco imobiliário, né, Camila? Não sei se você está vendo agora, porque ela tem um bebê pequeno, mas quando ela vai Ela for sempre ver ganhava de depois, você no banco imobiliário. Sempre. Então, E ela eu- já e entendia a gente- as minúcias ali E da... a gente percebia. Como é que você faz perceber? Eu acho que eu estou sendo passado para trás, né? Porque é um jogo bem interessante, né? Os meus jogam Sim. também. Eu acho que tem muito ensinamento ali das suas escolhas, principalmente. Você vai comprar casinha, você vai comprar hotel, você vai comprar um negócio para alugar. Né? As escolhas ali. E hoje em dia já é Pix, acho. E na época Será era que tem dinheirinho. Pix? É. Mas depois. Não, o que tem quando lá em casa ainda é dinheirinho, mas quando eu comprei será? para meus filhos. O do meu filho ainda é dinheirinho. O Juan tem o Júnior ainda. Então, mas quando eu comprei para meus filhos era uma maquininha e tinha os cartõezinhos. Ah, olha. E agora o cartãozinho já ficou para trás também. Ale, mas é muito importante você cuidar do cartão, né? Então, falando de aprendizado, a dor de você pagar com dinheiro é muito maior do que a dor de você pagar com cartão. Você não vê o dinheiro saindo na hora, você leva o susto depois da sua fatura. Sim. Então, hoje, os nossos filhos têm cartão de crédito. Por vários motivos, por causa da sala VIP, que a gente quer ter mais acessos, por causa de várias coisas. Mas eles comprarem com cartão de crédito e entenderem que aquele valor vai sair da mesada deles depois e que não é brincadeira, que não é só passar o cartão, né? Porque criança às vezes fala isso, mas é só você passar o cartão. Mágica. É ir treinando essas crianças para o uso do cartão com consciência, porque Sim. é o que ninguém quase faz, né? Então é legal isso da maquininha. O meu não é, eu vou procurar um mais atualizado. Você acha que o dinheiro vai sumir? Acho que já é grande parte só virtual. Assisti esses dias um vídeo de um cara um empresário americano bem sucedido, e ele queria provar que o dinheiro era só virtual. Ele foi no banco e pediu $250 mil em cash, que ele queria pôr em cima da mesa do podcast dele. Esqueci o nome dele pra gente xeretar lá depois. Ele não conseguiu. Ele só conseguiu 90 mil depois de muitos dias. O banco pediu uma semana, pediu não sei o quê. Ele falou, olha, você tem o cash de 90 mil e o resto um documento dizendo que você tem 250 mil aqui. Mas não deu em dinheiro. Então, eu acho que ele cada vez mais vai ser digital. Porque o ano passado, eu fui para Londres por causa da Microsoft, a convite da Microsoft, e eu fui comprar bugigangas, tipo, coisinhas para trazer de presente. Sim. E a grande maioria das lojas, no cash, só cartão, não queriam saber de dinheiro. E eu troquei aqui e levei libras para lá e voltei. Trabalhão à toa. E voltei com o raio das libras. Então, E na hora que eu e fui aí, na hora de destrocar, perdeu perdi um dinheirão, dinheiro. sim. Porque os raios lá, no cash. A conta global serve para isso também, né? Você leva um cartão que funciona como crédito ou débito e você Sim. tem o dinheiro ali e converte na hora. Muito importante também, se você vai num hotel, você tira o IVA em alguns países, então é até economia para você. Sim. Tem que pensar. Mas eu acho que os casados... Didaticamente, casado é renda fixa, solteiro é renda variável, é isso? Não? Deveria ser, né? Mas eu acho que tem muito casado que inverte as coisas. Tem, tem. Mas deveria ser, né? Tem muito casado Porque a aplicando em renda renda fixa variável. é previsibilidade do que está acontecendo ali, né, todo dia. E a renda variável é ou tudo ou nada. Pode ganhar muito, pode perder muito. É uma brincadeira, mas a gente tende, na medida que a gente vai ficando mais velho, a ser mais conservador no... Sim, é necessário. Eu acho que em tudo na vida, não só em dinheiro, né? A gente deixa sim, de fazer extrapolias que a gente fazia, Fica mais né? responsável, né? É, Um jeito, né? pouco, pelo menos. Ou mais cagão, né? Também. Não, eu acho que mais responsável mesmo. Você enxerga mais as consequências. Quando você é novo, você não quer saber, né? É. Esse que você falou de conservador, tem um gráfico que mostra quando você é novo, você não tem família, você não tem grandes responsabilidades, seu patrimônio pode estar em ativos de risco maior. Depois, na meia-idade, você... Sim, eu vi isso. Já. manter o seu patrimônio, né? Sim. Cuidar dele para que ele se mantenha. E na aposentadoria, é a hora do usufruto, então o seu patrimônio diminui, que você usufrui daquilo que você construiu. Esse é o ideal, né? Que a gente tenta chegar. É isso aí. Por isso que faz tanto tempo que eu não invisto em renda variável. Faz tempo que você não investe? Né? Olha, faz um tempo. Eu prefiro a fixa mesmo, né? Melhor, né? É, mais Olha, que tranquilo. vai ficar pra fora Não de corre casa. riscos, né, Inácio? É verdade. Não corre riscos, né? Uhum. Qual dica financeira para as pessoas que investiram em picanha na eleição passada? Viraram vegetarianos agora? Pois é, Foi né, um investimento, não foi? Foi. Acho que agora eles vão precisar mudar, né? Virar vegetarianos, ovo-lacto
Porque tivemos aí 58 milhões de pessoas que investiram em picanha, Será? né? Não foi isso? Dizem, Dizem, pelo menos, né? dizem, pelo menos foi o que sei. contaram pra gente, né? E aí? Não sei. Agora talvez vegetarianos, né? Porque a picanha tá o olho da cara. Agora tem que virar vegetariano. Essa é a dica. Essa é a dica. Virem vegetarianos. Que picanha não tem, não. Lu, quem tá no OnlyFans geralmente aplica na poupança, não? Olha, do pé à cabeça, eu acho, né? Que é diversidade. Tem de pé, tem de cabeça, tem de poupança, E tem esse de... investimento, né? Que as pessoas falam assim, vou investir no meu corpo. Então eu vou mostrar um pedaço. E aí chega nesse grande investimento aí. Então, que as pessoas Parece são que é uma loucas. brincadeira, que parece que é um pedaço de um stand-up, mas hoje virou gira um uma dinheiro, moeda, né? sim. É. Então, existem muitas moedas de troca, né? Muitas. A moeda fiduciária, que a gente chama que é dólar, real, dinheiros que são cuidados por alguma instituição financeira e tem controle governamental, mas existe muita moeda de troca aí. Mesmo que a gente estava falando, dinheiro mantém um casamento, é uma moeda de troca ali. O que é trocado dentro desse casamento para ficar num casamento que não está mais tão legal, é só de aparências? O que é trocado ali dentro? Existe uma moeda subjetiva ali, sendo trocada. Olhar o pezinho, a mãozinha, a poupança, Pois é. é uma moeda para aquela pessoa. A Tati Presser, né, falou pra gente que é uma sexóloga que veio aqui Sim, no programa 69, sim. E ela falou que o cara quis pagar R$1.000 pra ela pra uma foto do pé. Então, fetiches. Ela falou assim, eu só não fiz. Ela falou Oxe, assim, eu teria feito, é não, meu ela pé. falou assim, meu marido falou assim, faz Vai. logo isso aí. Ela falou assim, eu não vou fazer porque como eu sou sexóloga, eu sei o que ele ia fazer com a foto. Ué, gente, mas é só uma Então, foto. só por isso que eu não mandei. Enfim. Que mais? Vocês estão indo A muito última. tranquilos nessa Não tá quinta tranquilo? série, sim. Sim. Eu tava com medo demais. Qual é a posição correta para se aplicar em um fundo? Ativa, existe essa posição ativa. Ativa, Ativa, sabe por quê? Não é o corretor te ligando e falando, o assessor de investimentos falando, olha, tem um fundo maravilhoso aqui para você. Não é assim. É ativa. Essa é passiva. É uma posição ativa. Qual é? Você vai lá, lê a película do fundo, decide o que você quer, sabe por que você está escolhendo. Aí sim, uma posição ativa. Quanto É tempo, Inácio, dominante, que você não está com digamos. posição ativa para aplicar Dominante. em fundos? Você tem aplicado em fundos ultimamente, Apliquei, Inácio? tá Aplicou? vindo um investimento chamado Mariá. Ah, tá vindo, né? Chega em setembro. Pois Eu é, vou retirar do banco. Investimento virginiano. pois é. Serão duas, né? Viu? Eu acho que o universo está querendo me dizer algo. É verdade. E você foi posição ativa Sim, nesse foi. investimento, então. Tem que aplicar em fundos, né, Inácio? Senão isso não acontece. Né? Exatamente, como o senhor está dizendo. É isso. Agora, existem muitos fundos, né? Falando sério agora, existem muitos fundos e assim, explica o que é um fundo, né? Basicamente é uma cesta de produtos, Tem é isso? Tem fundo, é um grupinho, né? Então, algumas pessoas resolvem comprar, investir em alguns ativos e fazem um grupinho de ativos. Então, tem fundos imobiliários, que é um grupinho de imóveis, tem fundos multimercado, que é um grupinho de vários tipos de investimento, fundos de ações, fundos de índice. Ixi, tem fundo, hein? Fundo para todo gosto. E aí eles têm uma taxa de administração, então você tem que saber bem o que você está escolhendo, saber se é de risco, se não é, tem vários fundos. E quando eu digo que não é para ser passivo na escolha, é porque normalmente quando ele é indicado de forma assim, muito vamos dizer, infusiva em alguns bancos, em alguns lugares, é porque alguém está ganhando comissão demais. Então, você tem que entrar num fundo, colocar seu dinheiro num fundo quando você tem certeza do que você está fazendo. Né? E alguns são complexos para você ter tanta certeza assim, né? Certo, certo. A gente não tem muito fundos multimercados, por exemplo. A gente gosta só de fundos imobiliários. Você acha mais seguro? É isso? Acho mais seguro, acho que é uma diversificação legal, que você entende com o funcionamento, porque é como aluguéis de imóveis, né, guardadas as devidas proporções, mas e menos oscilação, né?
Isso aí, esse foi o talk em duplo sentido. Passei. Lupa Barros. Foi, tranquilíssimo, Ele gente. pressão. Meu marido Mas tem que fazer. Não, mas posso falar, vocês deviam conversar com o Pedro. O Pedro faz piadinhas bem... Terceira série quase, de tão... que eu... Foi fichinha essa, graças a Deus. Né? Pra gente encerrar, a gente não falou sobre criptomoedas. Meu Deus, tava escrito lá, a gente tem que falar sobre criptomoedas. Pois é. E aí, o que é isso? Como é que compra? Como é que vende? Criptomoeda é um dinheiro digital, né, virtual. Ele de verdade foi feito para isso. Ele surgiu, a primeira moeda digital, né, a primeira criptomoeda surgiu há 14 anos atrás e ela foi feita logo depois que quebrou aquele banco Lehman Brothers nos Estados Unidos. Então, entende-se que foi uma resposta para inseguranças financeiras, né, inseguranças econômicas. E ele é um pagamento que eles chamam de peer-to-peer, né, ponto a ponto, sem intermediários. Então, você não precisa o seu Pix passar pelo banco, nem pela Receita Federal, nem por nada disso. É uma coisa sem controle. Sem controle governamental e sem controle de instituições financeiras. E ele tem, assim, se provado com o tempo, né? Tem gente que fala, isso não vai dar nada. Tem adoradores e odiadores das criptomoedas, né? E eu acho que os odiadores são os que perderam bastante, né? Tem gente que nem entra, né? Aquele cara lá bem famoso, o americano Warren Buffett, que é um grande investidor. Ele é visionário para várias coisas na carteira dele, ele apostou e ganhou. Ele nem quer conversar, ele fica longe, né? Então, odeia pelos motivos dele. Mas eu acho que eu gosto de todo tipo de diversificação, né? A gente tem na nossa carteira algumas criptomoedas. Já ganhei um bom dinheiro com criptomoedas. E eu acho que entendendo que ela não tem regulamentação, então que tudo pode acontecer, o risco, porque todo investimento tem risco, lastro, né? Nem o quê? Não. Não tem lastro em nada, né? Nada. A demanda é a mineração, né? Então, deixa eu ver como eu vou explicar isso. Quando as pessoas que ajudam que sejam criadas criptomoedas, elas validam transações. Cada transação que ela valida, uma quantidade X de transação que ela valida, ela ganha uma criptomoeda. Então, assim, a coisa vai crescendo, né? Até um certo limite. Então, também é limitada. Então, não é que nem dinheiro que você imprime o quanto você quiser hoje em dia, né? E vira uma inflação igual tem na Argentina agora. É uma coisa limitada. Então, por isso que o preço vai subindo. Porque quanto mais gente quer, é assim que ela é criada. E... Me perdi, mas por que eu estava respondendo isso mesmo? Qual era a pergunta inicial? De como compra e vende. Sim. E daí, então, agora tem as exchanges, né? Que você pode fazer negociação. Mas antes a gente pode fazer essa negociação. Antes não, e até hoje eu posso fazer essa negociação assim, né? A primeira negociação de criptomoeda comprou 2 pizzas, fez aniversário esses dias, dia 22 de maio. Né? Olha. 10 mil bitcoins, compraram 2 pizzas, pensa nisso. E eu lembro quando isso começou, todo mundo começou a falar assim, isso vai ser o futuro. Sim. Isso quer dizer, as coisas de cartão, essas coisas não, vai ser só criptomoedas. Mas com a derrubada que deu um tempo atrás, né, que muita criptomoeda secou. Sim, né? Tem que saber o risco, né, disso. Mas ela caiu tanto que talvez esse assunto já não se fala mais que a criptomoeda é o futuro. Eu acho que o dinheiro digital será o futuro, mas talvez não no formato da criptomoeda. Hoje em dia é um dinheiro digital, né? Quantas cédulas você vê? A gente estava falando disso agora. Sim. Mas talvez não deste formato... com lastro, né? Tem que nesse ser uma formato moeda digital com lastro. tão independente, né? Porque ele é muito independente. Mas você garante que todo o dinheiro que está circulando no mundo tem lastro hoje? Não claro tem. Que não. Então, claro que não. Tudo é risco. Sim. Tem que saber qual é o risco. Não existe mais aquele lastro mas, por exemplo, ouro, né? você ter criptomoedas, você pode tirar totalmente do sistema, né? Você põe numa cold wallet, que é tipo um pendrive, você pode levar para onde for. Então, num cenário de guerra, num cenário muito caótico, você pega aquela cold wallet, pode ir para qualquer lugar do mundo, vender isso e vira dinheiro mesmo, né? Vira moeda de troca. Então, eu acho que um pouco é importante ter, né? Tá certo. Sakamoto mora no meu coração, Satoshi mora É isso aí. Queria mandar um abraço para aquele investidor lá de criptomoedas, né? O Linganei? Linganei? Parceiro nosso aí. E uma pergunta que eu vi nas suas redes sociais que eu fiquei intrigado.
a sua vizinhança é muçulmana? Sim, eu moro num isso? bairro muçulmano ali em São Bernardo do Campo. Mas por escolha? Escolha econômica. O Pedro, então, carioca, né, começou a pentelhar, que queria ver o céu, que queria um quintal, que morar em apartamento não era para ele, porque ele ia pra praia, porque aqui não tem praia toda hora. Aí, né, para o bem-estar, né, evitar a fadiga, a gente foi procurar casas. E em São Bernardo, a gente mora numa casa com um padrão bem melhor do que a gente poderia pagar aqui em Santo André. E é uma casa grande, com uma área de lazer maravilhosa para as crianças, ainda bem, porque na pandemia pude usar muito disso, né, para as crianças não me deixarem mais louca. E é num bairro de muçulmano, é do lado da mesquita. Aquela mesquita eu soube depois que é a segunda maior do Brasil. Olha, nem sabia disso. E tem muitos muçulmanos, é impressionante. Não sabia quantos tinham. De sexta-feira, quando eles fazem lá o momento de oração deles, é muito lotada essa mesquita. E a maioria da vizinhança E só é tem muçulmana. você de brasileira? Bem poucos, viu? É? Bem poucos. Na minha rua, bem poucos. Todos ali, tem o da frente, não E é? eles estranham os seus costumes? Eles Você- não falam conosco, quase. Tá. Alguns falam assim por necessidade, tipo, parou o carro na frente da minha garagem, eles têm que ir falar comigo, né, pra tirar o carro dali, mas na maioria das vezes é Não bem... tem uma conversa, não, eles né? ficam no reduto deles bem limitados, assim, a gente não tem amizades com os nossos vizinhos muçulmanos. Sem problemas pra mim ter, entendeu? Mas não funciona, né? Não temos. Mal a gente vê eles, na verdade, a gente só vê quando eles estão indo pra mesquita, eles são bastante caseiros, né? E vocês fazem um churrasquinho, às vezes, né? Eles devem achar boa. Não, mas eles fazem também, sente cheiro, a gente sente cheiro do churrasco da vizinha, do não sei o quê, eles compram picanha, viu? A vaca é sagrada só na Índia, né? Não, muçulmano não tem esse problema. Não tem, acho que eles comem de tudo, né? De tudo. Esses dias a gente ganhou tâmaras, eu fiquei bem feliz, porque eles iam fazer o Ramadã. Eles levaram uma caixona de tâmaras pra gente pra dizer, ó, se aconteceu algum inconveniente aí de carro na garagem ou de barulho talvez, não sei o que eles quiseram, tá aqui previamente nosso perdão. Né? Nosso perdão, e tava um bilhetinho assim, achei até legal. Um bom muçulmano cuida primeiro da sua vizinhança, alguma coisa desse tipo, que era um versículo lá do... Eles só não conversam, tâmaras Não eles muito, não. me deram, acho que é tá tudo cultura, bem. né? Não é mal, não é falta de educação, acho, né? Não vou conversar porque é brasileiro. Não, já conversei com alguns, né? Já conversei, minha vizinha do lado, já conversei, mas sempre por uma necessidade. Não é igual a gente faz brasileiro, que sai conversando ali, tá frio hoje no elevador, né? Então, é cultural. É isso aí, vamos ver aqui, para não Tem deixar mais? ninguém no vácuo. Onde eu parei aqui, deixa eu ver. A gente falou de criptomoedas, tem várias, né? Tem. Mas ainda o Bitcoin ainda é mais conhecida, sim, né? Sim. Ele parece, né, pelo que eu sei, assim, que ele é o mais seguro no sentido de que a criptografia ali, né, o blockchain dele nunca, desde que ele começou, teve uma invasão. As outras, às vezes, apresentam algum problema, né? A concorrente direta dele, que é o Ether, lá no Ethereum, é um sistema parecido, mas ele abre para outras coisas. Não é só dinheiro, não é só moeda peer-to-peer. Ele também tem possibilidade de se montar aplicativos, de se fazer aplicativos por ali. Então, acho que quanto mais portas você abre ali, mais inseguro fica, né? Então, matemos também essa daí, porque, né? Diversificação. Isso aí. Automóveis Racing Team, que é o Rafa Scamuri, dizendo planejamento financeiro é essencial para a vida, para projetos Muito bem, Rafa. E para tudo. O Rinaldo dizendo educação financeira, matemática financeira e estatística não deveriam ser matérias básicas no fundamental? Ele está perguntando. Porque cuidar do dinheiro não tem muito a ver com você ser bom em matemática, né? Eu não sei se eu sei estatística tanto assim, ou matemática financeira tanto assim, porque o lance é bem mais emocional, né? Lembra que a gente compra emoções? É bem mais emocional do que autocontrole, disciplina, bem mais do que matemática. O Rinaldo falando com a Carol aqui que tem um café com empreendedorismo pendente. Ela falou que vai pagar. O pessoal está se conversando No aqui. cartão ó. de crédito, né? Para poder ganhar milhas, e aí vai. O Rinaldo está perguntando por que a gente não colocou 100 mil reais na mesa, como outro podcast, assim, ó. Né? Ô, Rinaldo, o problema era o seguinte, o banco até tinha grana, a gente estava sem mala, entendeu? Para trazer, né? Esse que foi o problema. Poxa. É isso aí, a Carol está dizendo, né, que no coisa da picanha aqui, que ele falou que agora comem nabo.
Quem apostou, quem investiu em picanha, agora come nabo. Ai, ai. Viu? Virou vegetariano. É isso aí. O Rinaldo está dizendo que estimulou ele a ver uma foto do pé dele. Ai, caramba. É isso aí, a garantia. Isso também é só engraçado ajuda. que no OnlyFans, será que tem muito mais mulher ou homem, né? A moeda ali é mais feminina ou masculina? Não tenho a menor ideia, nunca Nem entrei nisso eu, aí. Nem eu, mas não é interessante, não? É interessante pensar nisso, né? É, olha lá. Por que Quem que não sabe, é? gente? Vamos vender o nosso corpinho no OnlyFans, ô Inácio? É, O o que que você pessoal vai falar assim, Quanto vale? quanto não vale isso, né? acha? Escrevam aí no comentário se você quer que nós vendemos nosso corpinho no OnlyFans. E o engraçado, né, que o OnlyFans, para muitos, eles vendem cursos às vezes. Eles vendem cursos, mas Não é só Você tá baixaria que tem sabendo lá. bem o que rola no OnlyFans, né? Não tem curso dentro do OnlyFans. Tem cursos, eles... mas é um curso onde o professor ele mostra mais a intimidade das coisas do dia a dia. É Incrível. bacana. Depois eu vou passar uns aí para vocês. E a pergunta final é... conte Nossa, alguma a gente coisa... já chegou na pergunta final. Já. Ah, não, gente, vamos falar mais um pouco. Pô, são quase Nossa, 2 horas. Eu gosto tanto de falar de finanças, vamos falar mais. A gente vai ter que fazer a segunda. Vamos fazer. Vamos fazer a segunda temporada. Vamos fazer, aqui com explicar você. investimentos, conversar sobre investimentos, que mais? Ó, a sexóloga falou a mesma coisa. Pois é. A Tati, inclusive o marido dela, filho do Chico Anísio, estará aqui Dia 13. no dia 13, né? E ela falou isso. Não, ó, eu expliquei o que é a teoria. Agora eu quero mostrar a prática. Então você Também posso mostrar pode a prática, mostrar sim. a prática, né? Do dinheiro, do cartão. E aí, Mostro lá no Instagram bastante também, É, né? né? Então quem quiser pode ir lá ver como a gente usa o cartão, como a gente viaja. A gente aí. acabou de voltar de Bonito só com milhas. O hotel não deu, mas também pagamos, muitas vezes pagamos no hotel com milhas. Hotel, carro alugado, comida, várias coisas. Muito bom. A dica principal é gaste tudo no cartão de crédito. Sim, mas saiba qual o cartão melhor, né? Lá Sim. nesse site você consegue escolher. E tem um controle, né? Porque tem gente que vai pegando cartão de crédito feito louco com a missão só de juntar milhas e chega muita gente para mim endividado porque focou no ganho de milhas e gastou mais do que deveria. Então também é para ser sempre com certeza. consciência, porque, Não né? é pra sair gastando só pra ter milhas. o bem que vira mal depois, né? Sim. E a pergunta final é: Ah, qual é? conte o que ninguém sabe. Conte uma coisa que ninguém sabe. Não vale da Carol, porque agora ela já deu spoiler. Então tem que ser outra coisa. Da Carol? Do que Que ela vai no, que ela vai no carro no financeiro? carona, Ah, meu Deus, uma coisa que ninguém sabe. Conte uma coisa que ninguém sabe. Meu Deus do céu. E pode ser pessoal, e pode ser Pode, do qualquer futuro. coisa, Uma qualquer coisa que coisa. ninguém sabe, gente. Um segredo financeiro, vai. Um segredo de investimento, alguma coisa. Um segredo financeiro. Ou que pouca gente sabe, vai. Nossa, é difícil demais essa pergunta. É sempre a mesma para todo mundo? Sempre, no final, sempre a gente faz. Você que vai vir Olha. aqui, viu? Ó, Já sabe qual é. Viu? Às vezes não assisti até o fim, me ferrei É. agora que eu não pensei com antecedência nisso daí. Tá vendo? Falta de planejamento. É nada. Uma coisa que ninguém sabe. Olha, eu sou tão livro aberto que... Gente, eu não sei responder essa pergunta. Fui pega de calça curta nessa. Uma coisa que ninguém sabe. Acho que eu contei tudo. Da onde eu vim, quanto eu devia. Livro aberto. Não sei, tem alguma bem, coisa que acho que ninguém tá bom. sabe. Sim, acontece. Difícil mesmo pensar, É. né? Eu não saberia responder hoje. Contar alguém que ninguém... Uma coisa que ninguém sabe. Você teria alguma coisa para contar que ninguém sabe, cara? Pode ser que alguém não saiba, sei lá, por exemplo, o quanto a gente Tem. tem dinheiro investido, mas Eu tenho. Você tem Coisa o quê? que ninguém Fala. sabe? O que ninguém sabe? Eu já fui corintiano, cara. Sério? E eu não me suporto por isso hoje. o que aconteceu que você mudou? Estudei. Ah, conhecimento, tá Criou vendo? dentes. Sim, aprendeu a falar os plurais, talvez. Isso, né? Gente, que horrível isso, né? Saí da fralda. Então a gente vai evoluindo na vida, né? Sim. Tem Mas- gente que mas não tem- Você é evolui. crente, né? hã? Eu não torço Eu senti praticamente uma pra... alfineta. Não torço praticamente para ninguém. Não. Futebol também não é uma pegada na nossa casa.
Eu também não saberia falar, conte algo que ninguém sabe. Porque é que às vezes talvez deve existir. Existem várias coisas que ninguém sabe, com certeza, mas talvez não tenha significância, por isso que talvez eu não estou lembrando. Não sei dizer. Acho que eu sou a primeira pessoa que não sabe dizer uma coisa que ninguém. Luciana Barros, você vai falar de alguém? Só a Denise está dizendo que você está perito no OnlyFans. E o Rinaldo está perguntando mais explicações sobre o OnlyFans que ele não entendeu. Nossa. Para você, Inácio. Quem que é a Denise? A Denise. Verdade? Não tô perito não, Denise. Olha, você não vai acreditar. Eu não entrei no OnlyFans. Um amigo meu, Rinaldo Comisso, ele tem uma conta e ele abre lá pra gente ver as pessoas. O problema do OnlyFans é que você fica muito surpreso. Com o que você acha lá? Você acha primo, esposas de amigos. E às vezes elas só estão vendendo curso. O pé. O curso. Ah, Só o curso. será que eu vou pôr um financeiro ali? Será que vai vingar? Para eles terem mais dinheiro para gastar no OnlyFans? Ô, Rinaldo, Olha, não teria mais do que falar do OnlyFans, não. É uma plataforma onde as pessoas têm quase uma ideia de mostrar o que ninguém sabe. O que ninguém sabe. E vocês estão isso fazendo é o OnlyFans grande... Você viu que mostrou o perfil conservador. E isso é o grande mistério desde que o homem é homem. É trabalhar os seus mistérios. Por que as sociedades secretas estão aí até hoje? E a galera, o que acontece lá? Não é assim que funciona? Aí ele fala assim, não sei. Né? Vai lá um dia. E a gente fez a última pergunta, mas já teve outras. Sim. O Rinaldo não para aqui, ó. Tá perguntando se você já foi para o SPC. Pro Serasa? Ixi, eu era uma premium dentro do Serasa, do SPC, do Boa Vista, tudo isso. Não falei que a minha dívida principal ficou 5 anos no Serasa. Quando saiu do Serasa, porque depois de 5 anos tem que sair, aí que eles vieram com uma negociação. Fui para o SPC bastante, viu? Não, bastante. Mas agora eu não vou mais, já faz um bom tempo. É isso aí. A gente agradece muito a sua participação, de você tirar o seu tempo para bater. Mas você volta de novo, uai. Adorei. A gente faz. Lembrando, né? A gente sempre fala dos dias. Hoje é o Dia Mundial dos Pais. Existe isso, Hoje é Dia gente? dos Pais no mundo. Menos aqui, né? Menos aqui. Hoje é Dia da Imprensa. Olá, Inácio. muito prazer. E o Dia Mundial do Leite também, hoje. Chega em casa eu vou tomar um leite para comemorar, então. O seu o Dia remedinho Mundial do faz Leite. bem. Faz bem. Semana que vem temos Mariana França, uma atriz e cineasta do Grande ABC. Ela mora em São Bernardo e trabalha aqui Deixa na eu colocar a fotinho dela Secretaria aqui, de Santo André. A grande Mariana, orgulho nosso. Uma cineasta e atriz, trabalha aqui na Secretaria de Cultura, uma ativista da cultura, uma pessoa muito especial, a qual tenho muito orgulho de ter trabalhado com ela aqui na Secretaria de Cultura de Santo André. E ela vai estar aqui falando pra gente. Deve ter história para contar, né? Muita coisa legal. E ela ganhou muitos prêmios fazendo cinema. É uma grande empreendedora cultural, porque ela começou a criar alguns projetos dentro do cinema. E, poxa, hoje está aí em vários países com projetos premiados. Então vai ser um papo bem legal. Muito legal. E saber que a cultura também ela pode trazer muita coisa boa para a gente na questão do empreendedorismo, né? Sim. É isso aí. Vamos embora, então? Vamos embora. Obrigado, então, Lu. Eu que agradeço. Prazer Foi um imenso prazer ter você enorme. aqui. Sim, eu que adorei. Pode convidar mais vezes, que eu adoro. Vamos bater Conversar. mais papo aqui. Né? É só a segunda temporada, né, Inácio? A gente tem muito tem pela muita frente coisa. ainda. Queria mandar aos agradecimentos ao nosso amigo que está aqui cuidando aqui do programa, que é o Maurício Mantini, o Matheus, o Rogerinho e o nosso diretor, eu não sei se ele está aqui ainda, o senhor Paolo. Já, a pessoa perguntou uma coisa que já foi ninguém embora. sabe O quê? sobre você. O quê? Para você dizer. É meu marido perguntando? Não. Olha ele. Uma coisa que ninguém sabe sobre a Luciana é quanto será de dinheiro que ela tem investido. Quem fez essa pergunta, eu vou pôr o nome na boca do sapo. Eu não vou falar quanto a gente tem, mas vou dizer o seguinte. Você sabe o que é investidor qualificado? Sabe? Não. O investidor qualificado é quem tem mais de R$1 milhão investidos.
Estamos muito próximos disso. Meu marido vai me matar, mas isso é uma verdade, porque eu quero dizer isso porque não importa o valor, né? Mas os números são muito significativos para as pessoas. Então, saber que uma pessoa saiu de um monte de dívida, de carteirinha premium no Serasa, um case, para um investidor qualificado, é uma coisa que todo mundo, então, pode resolver sua vida financeira. É isso aí. Respondido. Xereta. Isso aí, ó. E deixou como legado do programa, né? Essa motivacional. Ok, vamos embora então, gente. Pelo YouTube, pela Vesa TV, estamos terminando o programa número 72. Semana que vem teremos aí o programa 73 com a Mariana França. Quem faz e vive o Grande ABC? Passa por aqui. Valeu, gente. Beijo, tchau.